Os cavaleiros se levantam na direção do poder. Eles gritam ao ver o imperador que trouxe os invasores de joelhos. O imperador que esmagou os traidores. Eles gritam em louvor. Gritam que seu imperador é quem derrotou os infiéis. São os grandes defensores de sua fé. Os cavaleiros levantam seus braços em alegria e gritam que cruzaram oceanos, montanhas e desertos e conquistaram 3 continentes. Há uma silhueta majestosa em um cavalo na beira da montanha. Os cavaleiros continuam a gritar que são os grandes heróis de Lemúria. O nome deste nobre é Hércules, o imperador supremo dos 3 continentes, o imperador da luz divina. Este é Hércules I. Hércules ergue orgulhosamente sua espada enquanto ouve os elogios de seus subordinados. Era uma vez um imperador que transformou o ameaçado Império Lemuriano em uma grande potência que abrange 3 continentes. A história de Hércules começa desde cedo. No território de Lemúria, Hércules corre histérica, gritando que isso não acontecerá. Ele grita, cavalgando, que nunca quer ser imperador. Hércules é o 3º príncipe do Império fraco e moribundo de Lemúria. Por causa da morte de seu pai, o falecido imperador Hadrian III, o posto de imperador ficou vago. Inicialmente, ele não deveria ter sido admitido como herdeiro ao trono. Mas como seus 2 irmãos mais velhos eram muito mal educados e não encaixavam no papel de herdeiros, agora ele é forçado a assumir o lugar do próximo imperador. A ideia de ser o imperador de um país pequeno, e fraco aliás, de um grande país, é mais insuportável para ele do que qualquer punição. Hércules está bravo que, por causa de seus irmãos inúteis, ele agora é forçado a se tornar o imperador do país. Ele grita que quer viver uma vida calma e sem pressa pelo resto de seus dias. Atrás dele, a menina pergunta a Hércules para não ser tão egoísta. Hércules reconhece essa voz e percebe que já foi chamado. É Caroline. Ela é sua amiga de infância e costumava sempre ficar de olho nele. Hércules está bravo. Ele nunca imaginou que ela fosse chegar tão longe só para pegá-lo. Caroline cavalga atrás dele e pergunta por que está fugindo. E ele pergunta se ela ainda está correndo atrás dele. Caroline responde que, claro, se ela não correr atrás dele, não o pegará. Ela grita para ele parar de fugir e se tornar um imperador. Ele, com raiva, pergunta se ela está brincando. Ele não vai se tornar o imperador de um país fraco e vazio que logo será destruído. Em algum momento, Caroline estende a mão e o agarra pela nuca. Ela puxa-o abruptamente, fazendo com que Hércules desça de seu cavalo e caia ao chão. Ele não tem tempo de se acalmar nem de abrir os olhos, enquanto Caroline cai em cima dele. E orgulhosamente lhe diz que o pegou. Hércules apenas aperta os dentes de raiva e olha para ela com ressentimento. Anteriormente, o Império Lemuriano tinha um território que se estendia por 3 continentes e era a maior potência militar, econômica e cultural do mundo, deixando sua marca no mundo. Este império foi construído pelos elfos, sacerdotes, mulheres poderosas, todos elfos. No entanto, esse país, que outrora proclamava ser o estado mais poderoso do mundo, foi dividido por uma guerra civil em leste e oeste, e a metade ocidental do país foi destruída. O Império Lemuriano do Leste também continua a declinar devido às invasões de várias raças. Hércules reflete intensamente que um território que perdeu 60% de seus posses e ainda está em declínio, e o comércio de um país que está privado de muitas terras de cereais e acesso ao mar se torna quase impossível. Ele pensa que talvez essa seja a razão. Neste momento, um velho se aproxima dos rapazes no campo e pergunta como eles estão, como vão. Os jovens entendem que é o 19º imperador do Império Lemuriano, Hadrian, o 3º. Eles se curvam para ele e dizem que tudo vai bem, graças aos esforços de Isla. Ele diz que, se tudo correr bem, o país não passará fome este ano. Comemora isso e pede desculpas ao povo comum. Eles se voltam para Hércules, o pequeno ao lado deles, e perguntam como ele está, pois vivem em terras muito grandes, e eles decidirão como esse país se desenvolverá no futuro. Hércules não responde nada e lê um livro sentado. Diz para segui-lo, mas ele não obedece. Ele se aproxima dele e diz que vai dar uma turnê por essas terras e que ele pode terminar de ler o livro depois. Hércules levanta a cabeça, olha ao redor e começa a ler novamente, dizendo que é apenas um campo de trigo. Então, é melhor ele ler um livro. Pega o livro dele e diz que quem escreveu esse livro viu o mundo como ele é, e esse livro captura esse mundo. Ele diz que só de ler um livro
Ele não vai conseguir experimentar as mesmas emoções que na vida real. Hércules faz biquinho com essas palavras. Hércules olha ao redor e vê duas pessoas trabalhando. Ele pergunta ao pai o que é aquilo. Explica que eles colhem o trigo dos espigas para fazer pão com esses grãos, que eles comem. Ele percebe que as mãos deles estão ficando cansadas da foice e acha que parece desconfortável de usar. Hércules aponta para os outros e pergunta ao pai que tal usar algo como um pente em vez de paus. Fica sem saber o que os pentes têm a ver com isso. No final, todos tentam fazer o mesmo. Os trabalhadores dizem que é tão fácil e que suas mãos não ficam cansadas nada. A garotinha diz que assim ela consegue moer vários ouvidos de uma vez. Hércules explica que, ao invés de depender da força de uma mão, a fruta é muito mais fácil de puxar com as duas mãos, enquanto confia no próprio peso dela. E se fizerem uma pequena plataforma, até crianças pequenas podem fazer isso. Hércules diz que isso vai economizar um monte de esforço e aumentar bastante a produtividade deles. O pai dele diz que é ótimo. Pergunta como ele soube disso. E ele responde que eles existem desde o período Edo, criados por fazendeiros que estavam criando várias ferramentas inovadoras na época. Hércules fica silencioso, sem saber como se justificar com ele, agora ele, e diz que quer dizer que leu sobre isso em um livro estrangeiro. Seu pai diz com orgulho que seu filho é um sabe-tudo. Hércules pensa consigo mesmo que essa coisa não existe na biblioteca e nos arquivos deles. Hércules tem seu próprio segredo. Ele possui conhecimento sobre ciência e tecnologia mais avançadas, que mantém em sigilo. As pessoas costumam chamá-lo de prodígio infantil. E seu pai lhe deu tudo o que pediu. Mas é precisamente por esse conhecimento que ele perde sua liberdade e é muito superestimado. Retornando ao tempo real, Caroline exige que ele finalmente se torne imperador. Hércules olha enquanto Caroline coloca a mão em seu estômago. Começa a corar e pede que ela saia primeiro, porque ela é pesada. Caroline diz que, se ela sair, ele vai fugir de novo. Ela começa a dizer que sente algo sólido por baixo. Então Hércules, em pânico e histeria, começa a gritar alto. Caroline tenta persuadi-lo novamente e pede que ele se torne imperador. Ele tem o conhecimento e as habilidades para se tornar imperador. Ele recusa novamente e grita que nunca será imperador. Hércules, suando, diz que quer viajar quando crescer. É por isso que ele está apenas acumulando conhecimento agora. Ele não vai se tornar um servo deste país. Ao exigir que ela desça, declara firmemente que não permitirá que o príncipe de sua liberdade seja privado pelo imperador. Ela pergunta: isso realmente significa que ele não quer estar com ela? Hércules pensa nisso e a observa com dúvida. Caroline diz que ama e quer proteger o país onde seu pai, o imperador Adriano, governou. E ela sempre quis ver o novo império lemuriano criado por Hércules. Ela começa a chorar amargamente e diz que quer ver Hércules se tornar imperador. Ele, de repente, se levanta assustado e, em pânico, pergunta por que ela está chorando. Ela tenta dizer algo e solta um soluço. Hércules se supera e engole o choro. Humildemente, ele lhe diz que levará Caroline para uma viagem com ele. Ela se acalma e pergunta se é verdade mesmo. Ele, acariciando a cabeça dela, responde que é verdade. Ele fará qualquer coisa pelo que ela quiser. Ela pergunta se ele vai deixá-la ler um livro sobre artes marciais que sua mãe proibiu de ler. Ele diz para ela ler. Ela pergunta se ele virá tomar chá. Ele responde apressadamente que sim. Ela pergunta se ele se tornará imperador e ele responde, sem pensar, que sim. Há um silêncio. Hércules a olha e ela olha para ele expectante. Não há lágrimas alguma. Ela de repente o agarra pelo pescoço e arrasta-o. Ele grita, espalhando-se no chão. O que ela está fazendo? Caroline se vira e diz que um guerreiro deve usar qualquer arma para vencer. Foi o que o pai de Hércules disse. Ele chama dela de forma plaintiva e, horrorizado, grita para toda a floresta que ela o enganou. Assim, na presença de muitos de seus súditos, ele ascendeu com segurança ao trono e se tornou imperador. Hércules senta-se no trono, estala os dedos e puxa sua coroa, dizendo que é um saco estar preso em um país assim. Ele reflete em voz alta sobre o déficit comercial em andamento, o território que continua a encolher devido à invasão de outras raças. E por isso, a nação continua a perder sua viabilidade territorial. Ele não consegue acreditar que seu pai morreu governando um país assim. Diz, com desespero, que sua liberdade durou tão pouco.
E agora seu vida imperial começou. De repente, uma mão escura e enevoada aparece atrás dele, e então, toda a silhueta de uma mulher com cabelos longos que flutua no ar. Ela afirma que já lhe disse que ele está destinado a se tornar imperador. Ela lhe deu muito conhecimento sobre o mundo dos outros, então espera que ele tenha sucessor. É isso aí, ele tem muito conhecimento de outro mundo, mas que originalmente não lhe pertencia. A pessoa que possui esse conhecimento nasceu e foi criada no planeta Terra, em um país chamado Japão. Acho que o nome dele é um assalariado. Resumindo, todos os problemas que surgiram até agora, ele conseguiu resolver somente porque possui conhecimento de outro mundo. A razão disso tudo é obra dessa demonina bizarra. Roupas dela estão cobertas de sangue. Ela tem cabelos longos e escuros e um sorriso astuto. Ele pergunta a ela se ela tem alguma ideia de quanto tempo teve dor de cabeça por causa disso. Em outra vida, ele era uma pessoa tão entediante e estúpida. Mas, mesmo assim, o conhecimento certamente é útil. A feiticeira lhe diz que tem grandes esperanças nele. Ela o chama de um futuro grande herói e então desaparece. Hércules começa a gritar de nervoso, dizendo que está prestes a explodir de vontade de abdicar. Então entra outro homem e, com um suspiro, diz a Hércules que ele não parece um homem que acabou de assumir o trono, pois este é Christopher Augustus. Ele é o tio de Hércules. Hércules, desconfiado, pergunta se realmente é seu parente, embora ele não pareça de forma alguma um membro de sua família. Ele estende o dedo indicador e pergunta ameaçadoramente: de qualquer forma, foi ele quem sugeriu essa ideia ao seu pai. Hércules diz ao seu tio que, embora tenha tido 2 irmãos, ele o colocou acima deles. Ele o chama de aquele que o impede. Ele diz pensativamente que não se lembra de ter feito nada em particular. Mas Adrian conversava bastante sobre ele. Tio lista que Hércules poderia falar aos 2 anos, e aos 3 já sabia ler e escrever. Aos 4 já tinha lido todos os livros do castelo. Mas isso não era suficiente para ele. Hércules cobre os ouvidos e pede para que ele cale a boca. Além disso, meu tio ouviu dizer que ele inventou o sempucoque, aumentando assim a eficiência da colheita de trigo. E desde então, a produção de trigo deles vem crescendo exponencialmente. Tio diz, sorrindo, que o povo e o antigo imperador ficaram muito satisfeitos. De qualquer forma, sua ascensão ao trono, na opinião dele, foi a decisão certa. Hércules suspira profundamente e diz sonhadoramente: se ao menos eles se levantassem contra ele. Então o subordinado se aproxima e se volta para a majestade imperial em pânico. O tio, brincando com um sorriso, diz que um homem chegou que vai revolucionar a atmosfera. Hércules o informa que ele realmente é péssimo no timing. Este é Galfus Galanos, pai de Caroline. Ele pede desculpas a ele. Hércules diz que de agora em diante precisam discutir juntos as questões relacionadas à administração do império. Hércules tapa os ouvidos com as mãos por causa do barulho e comenta que agora entende de quem Caroline herdou. Então, um jovem aparece por trás e pede para ele não falar assim, porque Galfus é sempre assim. Isso é Lucanus Luculius, patriarca de Nova Lemúria. Hércules pergunta se Lucanus esteve aqui o tempo todo, e ele responde que é terrível. Hércules, resignado, diz que uma parente materna, um militar e um eunuco estão atualmente na sala. E ele mesmo é um imperador de 12 anos. Hércules se levanta e diz que este país está condenado. Ele tira a coroa e a entrega a eles, dizendo que podem continuar fazendo política por conta própria e que ele vai apenas se divertir na biblioteca enquanto tudo está indo por um caminho ruim. Lucanus diz, com um sorriso constrangido, que parece que não há nada que possam fazer, terão que confiar novamente na Lady Caroline. Um pouco mais tarde, Hércules olha sonhador para a janela e suspira, dizendo que nasceu em um mundo terrível, para se tornar o imperador de um país moribundo. Ele lembra dos rostos de seus cidadãos que imploram para que ele salve seus países. Ele se esforça, lembrando do barulho das pessoas. Ele fecha o livro e diz, dirigindo-se a eles, que são o único que lhe proporciona paz tranquila e relaxamento. Ele diz em voz alta que há muito conhecimento esperando por ele lá fora, mas apenas eles ajudam a conhecer sua verdadeira natureza. Ele sorri e diz que livros são o melhor companheiro para tirá-lo deste mundo estreito. Ele abre outro livro na expectativa do que tipo de mundo eles lhe oferecerão hoje.
Então Caroline surge abruptamente do canto e o chama em pânico. Hércules fica aterrorizado e grita com toda a biblioteca. Ele hesita e pergunta o que aconteceu, e ela diz com desagrado que ele está preso aqui de novo. Ela grita que o ouviu, porque ele está se esquivando do trabalho novamente. Hércules, ressentido, diz que eles contaram tudo para Caroline de novo. Hércules afirma que, como há tantas pessoas aqui, ele não precisa se envolver na política. Ele a lembra que não os força. Diz que apenas o título de imperador já é suficiente para ir. Caroline olha para ele com altitude e então pergunta se ele não entende nada de política. Ele fica bravo e pergunta o que ela acabou de dizer. Caroline vira-se e diz que é uma pena, mesmo ele sendo reconhecido por Adrian. Ela sai, dizendo que é uma vergonha, achava que Hércules seria capaz de resolver os problemas financeiros do país num instante. Diz que, aparentemente, estava enganada. Afinal, Hércules tem apenas 12 anos, então, as orelhas de Hércules se estremecem com essas palavras. Ela continua dizendo o que seu pai acharia se ouvisse aquilo. Hércules se levanta e pergunta se ela realmente acha que ele é uma criança. Ela se vira para ele e ele ri e diz que, claro, ele entende de política, mas o que ela achou? Quanto ele sabe sobre o mundo? Hércules resentidamente diz que será mais fácil do que nunca, assim que ele entender completamente qual é o problema. Caroline pergunta, mas ele não pode fazer isso agora. Hércules fica ainda mais bravo e diz que, se ela insistir, promete que vai melhorar a situação financeira do Império em 3 anos. Caroline o olha feliz. E ele põe uma condição de que, em troca, se ele realmente resolver todos os problemas, ela cumprirá um de seus pedidos. Carolina pensa um pouco. Depois concorda, dizendo que fará o que ele pedir. Ele diz, triunfante, que ela concordou com isso. Esta é a história da difícil jornada do jovem imperador Hércules, que usou seu conhecimento para conquistar 3 continentes como o imperador da luz divina. Nova Lemúria mudou bastante. Agora é mais conhecida como a cidade onde estão localizados 2/3 da riqueza do mundo. O Império acumulou uma imensa riqueza com o transporte de mercadorias através de seu território. A prosperidade do Império, sustentada ao longo dos anos, é apoiada pelo comércio de trânsito, ajudado por sua localização favorável. No entanto, esse comércio de trânsito possui 2 desvantagens. A primeira depende da situação política e das condições econômicas de importação e exportação no destino. E a segunda, neste caso, é que toda a riqueza inevitavelmente passará por um país vizinho, ou seja, o maior inimigo do maior império, o Reino das Peles. Hércules está diante de uma enorme estante de livros. Pega um, lê com interesse e então o fecha, tirando conclusões. Ele diz que isso significa que o Império Lemuriano precisa encontrar uma outra fonte de renda, independente do comércio de trânsito. Todos os poderosos começam a se alegrar, dizendo a Hércules que ele finalmente está motivado. Hércules bufando de raiva, mas não nega nada. Todos se olham surpresos. Sem perceber que isso aconteceu com ele, seu tio diz alegremente que finalmente tomou uma decisão. Agora, ele é o verdadeiro imperador. O crente fala com planos de que poderão evitar a destruição do Império Lemuriano. Hércules os observa com fadiga e diz que ainda não fez nada. O pai acaricia a garota dizendo que ela está indo bem, ela também está feliz e concorda. Hércules os encara com ódio. Ele recorda suas palavras de que iria melhorar o Império Lemuriano em 3 anos. Agora ele pensa como é estúpido, mas ele percebe que não há nada que possa fazer. O suor escorre pelo rosto dele, mas ao mesmo tempo, ele fica corado. Alguém se vira para ele e pergunta se não é uma loucura tentar melhorar a situação financeira em 3 anos. Hércules toca o livro e responde que é possível. Então ele começa exportando ligeiramente mercadorias. Ele diz que, com exceção do trigo, que é um alimento básico no Império, uvas e azeitonas também são cultivadas aqui. Elas são processadas nas principais exportações do Império, vinho e azeite de olivar. Essas são os principais recursos de exportação e financeiros do Império. Ele afirma que todos os países do mundo produzem esses bens, e que a produção artesanal do Primeiro Reino não está se desenvolvendo pior do que a do Império Lemuriano, pois devido à competição com eles, praticamente não obtém lucro. Ele diz que, para começar a reconstruir as finanças deles,
Está pensando em criar um produto especial de Lemúria. Todos ouvem com interesse. Então, a empregada chega até eles. Todos se viram. Ela tem xícaras e uma chaleira. Ela pega cada xícara, derrama o líquido e entrega às mãos deles. Todos olham para a bebida com tensão porque ela é preta. Eles não querem beber. Hércules facilmente dá um gole e diz aos outros para não segurarem. Ele foi acabado de fazer. Eles querem resistir e dizer algo. Hércules, sorridente, lhes diz para tentarem logo. Todos pegam uma taça, um deles diz alto que tem um cheiro estranho. Antes disso, todos cheiram desconfiados. Todos dão uma respirada longa e suspeitosa. Eles tomam um gole ao mesmo tempo com rostos calmos. O homem e Caroline fazem a mesma cara e se contorcem do gosto e dizem que é nojento. E o padre diz, com um sorriso, que ela se sente animada e que gosta. Caroline pergunta dirigindo-se a ele, isso é algum tipo de remédio? Está amargo demais para ela. Hércules responde que entendeu ela. Ele pega a xícara de Caroline e oferece para experimentar de uma maneira diferente. Ele adiciona leite, cuidadosamente mexe. Ele devolve a xícara. Caroline olha mais de perto e vê o rosto do gato na superfície da bebida, pintado com creme. Ela se alegra ao ver o gato. Hércules informa aos outros que o acrescentou às canecas deles, então, que eles tentem novamente. Todos experimentam juntos de novo. Então, seus rostos começam a brilhar com brilho suave. Dizem que agora está mais fácil de beber, mas a madre diz que gostou mais do anterior. Caroline se vira e diz, alegremente, que está muito gostoso. Hércules sorri e diz a todos apontando para a xícara que é café. Eles não entendem que tipo de café é aquele. Carolina se vira para o pai e pergunta se ele sabia sobre isso. O pai responde honestamente que não sabia, nunca ouviu falar de algo assim. Hércules, ele passa o dedo pelo restinho de espuma nos lábios de Caroline e diz que descobriu essa bebida no trem há alguns anos. Ela foi cultivada na igreja para que os ministros pudessem permanecer em vigor por bastante tempo. Ele diz que há poucas fontes de água neste país e que a água que se consegue é muito difícil de beber, por isso. As principais bebidas de Lemúria são vinho de uva e outra bebida que pode ser armazenada por bastante tempo. Se eles bebem, acabam ficando bêbados. Então, os aristocratas que têm dinheiro bebem chá, importado do Oriente. Mas ainda é muito caro por causa das importações. O café não tem métodos de produção estabelecidos e, acima de tudo, pode ser cultivado em condições de clima e solo de Lemúria. Foi natural que, se eles o vendessem como um produto especial do Império, atraísse alguma atenção. Todo mundo fica em silêncio. O padre apenas responde que está claro para ela. O tio de Hércules também responde que entende tudo. Concorda que esse café deve ser vendido como um produto especial. Ele se vira e diz com desagrado que não está impressionado. Ele não entende e pergunta ofensivamente o que isso significa. Ele diz isso só para mostrar a eles esta bebida. Comprou um conjunto de chá em um dos países de seda do Oriente, porcelana branca, que, tecnicamente, foi criada para beber chá e importada. Mas todos ficam em choque com a revelação de que ela, na verdade, foi feita em Lemúria. O sacerdote diz que isso é impossível, que essa porcelana branca não é uma patente do país da seda do leste, nem mesmo os primeiros reinos têm essa tecnologia, quanto mais Lemúria. Hércules ouve e toma seu café com tranquilidade, dizendo que isso é bonichina feita em Londres, por volta do século XVIII. Eles não entendem o que é Londres. Hércules ignora e continua, dizendo que a cor branca dessa porcelana é obtida a partir de ossos de animais. Hércules explica, o que quero dizer é que, até agora, toda a porcelana que fabricávamos era preta, então, decidi substituí-la por branca. O tio de Hércules pensa, na verdade, ainda está em fase de experimento, mas a cor branca é muito bonita. Tomado por uma emoção, puxa e grita, que já é uma maravilha. Hércules sorri resoluto e declara que o café e a porcelana serão vendidos como produtos especiais do Império. Todos, alegres e animados, concordam com ele. Caroline diz que, graças a isso, há esperança de uma leve recuperação financeira. Seu pai é convidado, entusiasticamente, a começar a vender a porcelana para aristocratas e comerciantes. Mesmo conseguindo, a melhora na situação financeira do Império levará pelo menos 5 anos. Ele entende que precisa acelerar isso para 3 anos. Ele se dirige à janela, observa o céu e diz que agora tudo o que resta é revisar os documentos administrativos no Castelão.
Ele há uma pilha de livros. Senta e lê um deles. Começando a desenhar na lousa, usando uma régua. Desenha tudo, suspira cansado e bebe seu café para se animar. 6 meses após começar a revisar os documentos, ele finalmente descobre o problema. Os livros, rolos e documentos estão espalhados por toda parte, ele diz, olhando para as linhas de tendência no desenho, como esperava. O aumento dos gastos militares e a deterioração na eficiência fiscal são os principais obstáculos ao crescimento econômico. Mais tarde, ele reúne uma mesa redonda para negociações. Hércules diz que tem muito trabalho pela frente, que tudo está preparado e que podem começar já. Pedindo desculpas pelo encontro repentino, ele acredita que precisam agir com urgência contra o Império. Todos os funcionários estão sentados, confusos, questionando se isso é realmente normal. Já que Hércules só tem 12 anos, Hércules bebe seu café. Caroline irrita-se com aqueles que fazem comentários sobre ele. Hércules afirma que começarão então, e chama a atenção do menino ao lado, dizendo que nunca o viu antes. O garoto, em pânico, responde: "Me chamo Crow. Hoje vou ser responsável." Hércules sorri e pede a Crow que fale sobre o sistema de impostos. Ele escuta e começa a explicar. O sistema imperial de impostos é composto por 6 tipos principais: imposto sobre a terra, imposto sobre a cabeça, imposto comercial, imposto de importação, imposto militar, imposto de emancipação para servos. Ele conclui acrescentando que eles têm um monopólio sobre o sal. Hércules agradece e diz que ele está indo bem, que continue no mesmo espírito. Crow pensa convulsivamente que foi elogiado. Hércules começa a generalizar sobre os sistemas tributários mencionados. Que o imposto sobre a cabeça, o imposto ao comerciante, a importação, a emancipação dos servos e o monopólio do sal devem ser abolidos ou revistos. No começo, todos congelam suas expressões, digerindo a informação. E depois gritam: "Como assim? Como vão arrecadar impostos se cancelarem tudo?" Hércules pede que todos se acalmem e promete explicar tudo agora. Primeiro, ele fala sobre o imposto sobre a cabeça. Hércules explica: "Esta é uma lista com informações sobre as pessoas no império de quem eles arrecadam o imposto sobre a cabeça." Hércules pede a Crow para dar uma olhada e pergunta o que ele acha. Crow analisa e responde: "Tem mulheres demais aqui?" Hércules grita: "Isto é um ponto. Além disso, há muitas pessoas com deficiência aqui." Ele afirma que o imposto sobre a cabeça é maior para homens do que para mulheres, sendo ainda menor para pessoas com deficiências físicas. Essas folhas de papel mostram que uma família de 4 homens e 2 mulheres pode receber benefícios fiscais simplesmente escrevendo que há 2 homens e 4 mulheres na família. Alguém se levanta e afirma que há 10 milhões de pessoas no país, que não é possível verificar toda a população. Hércules concorda, dizendo que é por isso que, desde que os cavalos não possam verificar de outra forma, as pessoas começaram a atribuir a si mesmas deficiências visuais e auditivas, e a fugir dos impostos de qualquer maneira. Hércules dirige-se a todos os políticos e pergunta se podem afirmar com segurança que essas informações estão corretas. Hércules, calmamente, bebe seu café e diz que não precisa de um sistema de impostos que não arrecada corretamente. Então deve ser abolido. Todos ficam em silêncio, se olhando. Crow pensa, achando aquilo incrível. Esses burocratas barulhentos estão agora em silêncio, sem falar nada. Hércules se vira para Crow, pede desculpas por muitas perguntas e pergunta como é cobrado o imposto sobre o comércio. Ele explica: a taxa de imposto de um comerciante é calculada com base no lucro e no tipo de produto. Hércules pergunta como Crow descobrirá o valor exato de seus lucros de vendas. O menino, ouvindo, responde: de suas palavras. Hércules grita novamente: é isso! Aqui, de novo, dá pra mentir. Pobre Crow mal consegue se segurar. Hércules afirma que os comerciantes podem falsificar números. É verdade que o imposto sobre o comércio gera uma renda significativa, e eles devem pagar o que ganham como obrigação nacional. Ele explica que, por isso, não vai alterar a política de tributação comercial, mas devido ao tempo de trabalho e ao número de pessoas envolvidas, não podem fazer inspeções, então precisa ser revista. Ele continua, lendo, que o imposto de importação apenas atrasa o fluxo de mercadorias e gera uma receita pequena para o tesouro,
Depois vem o imposto pela libertação dos servos, nos dias atuais. Os servos não são mais isentos, Hércules pergunta. Por que ainda existe esse antigo sistema de impostos? Ele responde: ambos serão abolidos. Crow pensa que 4 sistemas fiscais foram eliminados ou enviados para revisão num piscar de olhos. Hércules olha a lista, e eles finalmente chegam ao monopólio do sal. Hércules menciona que essa política, adotada durante o reinado do imperador Adriano, ajudou o império a garantir uma nova fonte de renda, pois o que não podiam arrecadar pelo imposto sobre a cabeça, compensavam com a venda de sal, vendendo por 30 vezes o valor normal. Hércules explica que o sal é necessário às pessoas, então elas compram independentemente do preço. Ele então encontra algo estranho aqui. De trás, a figura do sacerdote aparece com uma bandeja que segura um saco. Todos reagem em pânico e horror ao ver o sal. Hércules afirma que o sal não é ilegal, é sal natural. E eles não monopolizam o que é. Crow olha, sem entender. E Hércules chama Caroline, pedindo para ela experimentar. Ela prova, e Hércules pergunta como está. Ela responde que é sal comum. Pensa que é melhor e mais barato do que o sal monopolizado. Hércules afirma que esse sal ilegal é muito melhor do que o sal monopolizado pelo império. Além disso, é vendido na mesa imperial a um preço razoavelmente baixo. O fato de esse sal estar sendo vendido na rua mostra que ele retruca que alguém puxando as cordas sorrateiramente atrás, todos os políticos ocultam seus rostos e olhos. Hércules ameaça os homens. Se vocês não estão rindo do sistema de impostos que foi deixado por meu pai, então, silêncio mortal. Crow questiona por que a tensão repentinamente aumentou. Hércules sorri amplamente e pede desculpas. De repente, todos olham para ele com choque e perplexidade. Diz que esse sistema é instável e ruim, pois foi criado apenas para compensar o sistema fiscal quebrado. E por isso, vão cancelá-lo também. Todos o olham em horror. Hércules acrescenta que está disposto a ignorar a questão do sal contrabandeado. Começam a escutá-lo com atenção. Retraem-se. Hércules faz uma última condição: que os comerciantes formem um sindicato. Todos olham questionando. E Crow começa a refletir. Hércules diz que ao usar métodos tradicionais para comerciantes, fica claro que eles falsificam a quantidade de renda, e é impossível acompanhar exatamente o que eles estão fazendo. Se formassem um sindicato, o número de pessoas que precisaria fazer isso seria menor que o número de pessoas que teriam que fazer, a renda da checagem seria reduzida. E poderiam fazer um controle cruzado entre sindicatos e comerciantes, e entre outros sindicatos. Isso permitiria ao governo obter algum grau de controle sobre a economia com a ajuda dos sindicatos. Alguém diz que há preocupações de que, se um sindicato for formado, isso levará a preços mais altos se eles definirem o preço de uma coisa. Ele não acha que isso incentivará outros a aumentarem os preços também, para que possam obter lucro. Diz que muitos aqui acreditam que o comércio é um negócio vil, que o dinheiro não é ganho apenas comprando, mas fazendo lucro. Hércules diz que o governo não deve simplesmente comprar e vender, mas pensar e refletir. Hércules está indignado com a ideia de que até mesmo ganha a vida com isso. Hércules diz que, se não há tantos compradores, eles só precisam unir os comerciantes para descobrir como vendê-los. Se apenas aumentarem o preço de algo, ninguém comprará e ficará apodrecendo. Ele acrescenta que também sabem que os comerciantes formaram sua própria união, embora não oficialmente, então sugere usá-la a seu favor. Dirige-se a eles como cavalheiros, estala os dedos. Diz que inventou um novo sistema de impostos e gostaria que contribuísse. Hércules está distribuindo panfletos para todos. Hércules diz que aqui não há imperadores ou burocratas neste momento, são apenas um grupo de pessoas que querem restaurar o Império Lemuriano e aquelas que podem fazê-lo manem. Hércules orienta a todos que não hesitem em desafiar sua decisão. Todos estão lendo intensamente os documentos, e apenas permanecendo em silêncio. Hércules percebe a reação deles e diz que, na verdade, acredita que eles recebem pouco atualmente, então, se implementarem com sucesso as reformas fiscais, ele mesmo garantirá que seus salários sejam justos. Hércules sorri, e sugere que todos devem poder fazer o que quiserem fazer. Todos começam a pensar ativamente, e dizer que gostariam de perguntar algo
há perguntas, e que gostariam apenas de discutir em detalhes com motivação. Um debate acalorado começou na sala de reuniões, que durou 3 dias e noites, e como resultado, após inúmeras melhorias e ajustes, um novo sistema de tributação foi finalmente criado, que foi divulgado em todo o Império. E 2 anos depois, após a revelação do novo sistema de tributação, as receitas fiscais do Império aumentaram cerca de 1,5 vezes. E o uso de impostos, como os custos de pessoal do Palácio Imperial, foi revisado para reduzir os custos do Tesouro Nacional. Ademais, todas as riquezas que faziam parte do patrimônio da Casa Imperial, e que não representavam valor histórico, foram vendidas uniformemente. Assim, o tesouro do Império Lemuriano começou a se recuperar com segurança, e o novo imperador Hércules, com apenas 14 anos, recebeu apoio firme de comerciantes que sustentavam a logística nacional. Hércules foi descompactado nesta grande conquista. Ela acredita que ele realmente será capaz de resolver os problemas financeiros do Império em menos de 3 anos. Hércules orgulhosamente diz que sabe disso. Então, por que ela não lhe dá um afago na cabeça? Ela felizmente estende a mão e concorda com isso. E então, ele fica intensamente vermelho, vira-se de lado e fica nervoso. Ela se vira para ele e pergunta se ele tem certeza de que quer sair para a cidade. Se forem a um lugar tão lotado, certamente vai causar barulho. Hércules responde que está tudo bem, porque para Caroline ele ainda é o mesmo Hércules de sempre, e aos olhos do resto do mundo, ele não é quem eles pensam que ele seja. Caroline se vira para ele e pergunta se ele usou algum tipo de magia. Ele pede apenas para ela não o chamar por majestade ali. Ela responde que, de qualquer forma, faz uma reserva e pergunta se ele não vai sair do castelo disfarçado com magia e fugir de seus deveres oficiais. Ele responde que Christopher e os outros cuidarão disso. Ele estende a mão para ela e diz que hoje quer apresentar Caroline a 4 pontos turísticos de Lemúria. Ela olha para ele surpresa e corara. Eles caminham em meio aos mercadores da cidade. Eles chegam ao museu. Hércules diz que essa é a primeira atração que quis mostrar a ela. Carlina fica surpresa e diz que há tantas obras de arte aqui. Ela pergunta que tipo de lugar é esse. Hércules orgulhosamente responde que ele o construiu. Ela fica chocada. Ele pergunta se ela lembra quando abriram o depósito durante a fiscalização financeira. Ele diz que naquela época ia vender algumas obras de arte excedentes para recompor o tesouro, mas havia muitas coisas de alto valor histórico e coisas que eram demais para vender. Ele teria sido amaldiçoado, como ele acredita, se tivesse vendido esses objetos. Ele diz que havia tantos deles que decidiram colocá-los em exibição aqui. Ela o ouve atentamente e olha ao redor. Ela para em um item e pergunta se essa fase foi armazenada em um depósito nacional. Hércules responde que isso é propriedade privada de um aristocrata. Originalmente, estava planejado exibir apenas objetos de arte do castelo. Mas os aristocratas insistiram que também queriam mostrar sua riqueza. Hércules diz, com um sorriso, que eles cobrarão um valor pelo lugar, e os visitantes pagarão uma taxa de entrada. Assim, eles ganharão muito dinheiro. Hércules não vê qualquer reação de Caroline. Ele fica indignado e olha para ela, pensando que essa não é a reação que esperava. Então aquela pessoa aparece e diz que isso é verdade porque mulheres não se interessam por vaidade masculina. Hércules a encara ameaçadoramente e diz para ela parar de aparecer do nada. Ela responde que está apenas lhe dando um conselho. Ela afirma que Carolina sabe pensar. Como todas as pessoas, parece que ela ainda não cresceu o suficiente para amar a arte. Pergunta se ele deveria usar algo mais simples. Hércules escuta e começa a refletir se ela realmente se interessa por arte. Hércules decide então ir ao próximo local. Diz que a próxima atração é a feira de rua. Ele costumava vir aqui com frequência. Todo mundo trabalhando duro, vendendo pão, lavando coisas, separando grãos de tudo mais. Caroline vai e fala com surpresa que aqui está tão animado. Ela nunca esteve em um lugar assim antes. Hércules diz que desde os dias em que Lemúria era a capital de 2/3 da riqueza do mundo, sempre há muitos bens diferentes nas prateleiras aqui. Na verdade, como não tinham nada que atraísse as pessoas, decidiram construir um museu bem ao lado do mercado. Mas por outro lado, assim atraem as pessoas para irem ao mercado e comprarem vários bens. Ele diz que também há artesãos aqui. Então eles até podem fazer uma lembrança com o nome e a data dela, mesmo que não seja uma moeda. Carolina fica genuinamente surpresa e feliz.
Ela vai e fala que parece que esse lugar ficou tão animado graças a Hércules, que concorda. Ele pega algo, entrega a ela que pergunta o que é. São as algumas joias que ela está olhando. Hércules diz em voz alta que os olhos de Caroline são como rubis, e depois afirma que eles são ainda mais bonitos que os rubis. Ela cora, e diz que ele está elogiando ela. O rapaz diz que se ela gosta de algo, que avise, que ele comprará para ela. Ela recusa e diz que é demais. Então, com vergonha, ela diz que não precisa. Desde que nasceu na família Galiano, seu pai, um militar, a ensinou apenas artes marciais para proteger Hércules. Ela sorri e diz estar certa de que não ficaria bem com nenhuma dessas colares se ele as der a ela. Hércules então pergunta se isso significa que ela não quer uma recompensa do imperador. Questionando se ela por acaso tem um namorado, há um silêncio constrangedor. Ela diz, em pânico, que não era isso que queria dizer. Hércules ri e pergunta por que ela simplesmente não aceita. Ele só quer dar para ela um presente. Ele diz que Carolina é muito bonita. Ela vai ficar bem com qualquer coisa. Ela fica ainda mais corada. Ela se vira e pede para ele não lhe provocar mais. Ele pensa orgulhoso e com um sorriso que é exatamente isso que ele quer. Carolina se volta e olha para a mesa com decorações. Ela percebe um colar. Ela olha para a mesa com decorações. Ela percebe um colar, uma pedra grande e escura. Hércules percebe a reação dela e pergunta se ela gosta de alguma coisa. Ela sai e diz que não é bem assim. Ela não gosta de nada aqui. Hércules reflete que, dadas as circunstâncias, provavelmente não vale a pena mostrar um aqueduto em construção. Uma estrutura de ponte com um canal para fornecer água através de um desfiladeiro ou rio. Ele reflete e entende o que precisa ser feito. Eles olham como os cavalos correm em competições. O rosto de Carolina está cheio de alegria infantil. Ela aprecia a corrida de carruagens. Ela realmente queria visitar aqui. Hércules diz que achou que Caroline talvez gostasse de corridas de carruagens. Ela concorda alegremente e diz que todo mundo gosta. Ela diz que corrida de carruagens é um teste do vínculo de confiança entre cavaleiro e cavalo, cavalo contra cavalo, homem contra homem em uma batalha acalorada pela velocidade. Carolina diz com confiança que não há ninguém que não goste disso. Ela diz com entusiasmo que o cometa vermelho, Chinotus quadriga, é especialmente legal. Ele é um jockey muito popular, que ganhou muitas corridas desde sua estreia. Hércules responde brevemente que entende. Como resultado, todos os heróis da corrida acenam adeus ao público. Caroline diz com um suspiro que a corrida de hoje acabou. De repente, todos os músicos começam a tocar a trombeta. Emitindo um som, ela vira a cabeça e vê seu pai segurando um lenço alto, e em seguida, abaixando-o epicamente. De repente, pessoas com cavalos entram na arena novamente a uma velocidade enorme e furiosa. Caroline olha tudo em choque. Ela não entende o que está acontecendo. Decidiram realizar 2 corridas. Desde o começo, não havia ninguém que quisesse correr. Desde o início, ela achava que havia apenas uma corrida. Hércules afirma que adicionaram mais portões quando reconstruíram o estádio. Caroline o ouve, admirada. Ele diz que esse estádio tem enfrentado dificuldades financeiras há muito tempo, e ainda sofria com a falta de manutenção. Então decidiram reconstruí-lo, de acordo com um projeto Novon. Hércules, com complacência, afirma que, no final das contas, é mais barato reconstruí-lo do que consertá-lo. Ela o interrompe e grita para ele olhar o cometa vermelho, Chinotus. Hércules fica em silêncio, e ela grita que nunca o viu antes pessoalmente. Ele reflete que, se ao menos ouvisse um pouco mais sobre o que fez. Ele olha para Caroline, feliz, e então sorri, pensando que, na verdade, também é bom. Saem do estádio, Caroline pula de alegria e diz que foi tão ótimo. Ela não consegue acreditar que ele foi por isso no último minuto. O cometa vermelho totalmente justificou seu nome para ela. Hércules, tristemente, diz que ela completamente esqueceu dele. No fim da corrida, ela se curva para ele e pede desculpas, dizendo que está muito arrependida. Hércules passa por ela e diz que ele sabe que está tarde, mas se ela gostaria de dar uma caminhada até o último lugar. Ela o segue e pergunta para onde ir. Hércules se vira para ela e responde sorrindo que eles irão até o mar. O rosto de Caroline começa a escurecer. Hércules não entende o que está acontecendo. Não é o mar um lugar clássico para caminhar e namorar? Ela responde que nunca ouviu falar de tal coisa. Diz que o mar é onde termina o esgoto de Lemúria. É o pior lugar que você pode ir. E fede.
É sujo. E é simplesmente nojento. Hércules entende que esses lugares para namorar foram escolhidos no outro mundo. Ele sorri e diz que está tudo bem. Ela continua recusando. Ele a empurra e diz que está tudo bem. Ela não cede e resiste. Quando eles chegam ao mar, ele a informa sobre isso, e ela lentamente abre os olhos. Ela olha para o vasto mar, refletindo os raios do sol. Ela observa tudo com fascínio. Ela olha ao redor e fica surpresa ao dizer que aqui não há lixo algum, e a água é tão limpa e não fede. O porto costumava estar cheio de resíduos de peixe, mas agora está tão limpo. Hércules diz que é tudo graças à lei. Ele diz que até agora, todo o esgoto e lixo de Nova Lemúria era despejado no mar. É por isso que o porto estava muito sujo, às vezes. Isso causava epidemias. Ele diz que foi por isso que construiu aquilo para resolver essa situação. Aponta para o edifício e imediatamente diz que é uma estação de tratamento de esgoto. Explica que isso permite que toda a água residuária de Nova Lemúria passe por uma série de filtros antes de ser despejada no mar. Diz que agora há uma lei contra jogar lixo nas ruas. Diz que vai criar uma nova função responsável pela coleta de lixo e limpeza, e para evitar o lixo perto da capital. Decidiu jogar todo o lixo em algum lugar afastado dela. Carolina diz que não consegue acreditar que ele se esforçou tanto e criou uma lei para remover todo o lixo. Será que isso é realmente tão necessário? Hércules se aproxima dela e diz que sim. Puxa para si. E a beija na testa. Sorrindo, fala que, como vai sair para um encontro com alguém que gosta, seria bom que as ruas estivessem limpas. Ela começa a ficar vermelha. O calor sobe. Ele alonga as mãos ao pescoço dela, coloca elas no colar, e diz que a pedra azul fica ótimo com seu cabelo vermelho. Ela fica surpresa e diz que é o mesmo colar. Ele responde que achava que ela gostava dele quando ele estava observando. Ele diz que serve muito bem nela. Ela hesita por um instante, e depois agradece com um grande sorriso. Eles permanecem por um longo tempo, sem movimentos desnecessários. Como se Hércules estivesse esperando algo. Após uma pausa, ele diz abertamente que quer que ela lhe recompense. Ela o olha em pânico, e ele diz que quer que ela o beije na bochecha como um sinal de gratidão. Ela lembra que disse que faria qualquer coisa que ele pedisse. Ele diz que, até hoje, trabalhou muito para deixar tudo ótimo. Hércules vê sua reação. Ele começa a se perguntar, não queria pedir muito, mas não é muito cedo para pedir a ela beijá-lo? Ela se aconchega a ele, o beija na bochecha, e diz que ele fez um trabalho muito bom. Hércules também começa a corar. E ele agradece. Aparece a bruxa demônio, e diz como aqui está ficando quente. Hércules lhe manda calar a boca. Caroline não entende sua reação. Nesse momento, alguém no castelo fala que não viu sua majestade. A outra responde que ele tem um encontro com Lady Caroline hoje. O tio e o padre ficam surpresos. O padre diz com voz pesada que é bom estar interessado numa garota. Christopher diz que não se sente à vontade quando ela diz isso. O tio diz que inicialmente não demonstrou iniciativa em suas tarefas e ficou ocioso. Trabalhou muito duro até hoje, então isso é normal, na sua opinião. Ele só queria fazer uma pausa de tudo. Ele diz com grande tensão e excitação, olhando através de todos os documentos. Ele afirma que a guerra pode começar em breve. Eles entram em pânico e dizem que houve alguma atividade estranha na península de Persona. Não há evidências concretas no momento, mas eles não podem simplesmente deixar como está. Algo precisa ser feito antes que as coisas se tornem problemáticas. Precisamos discutir tudo com Sua Majestade. O tio diz que irá até ele primeiro. Eles entram ao mesmo tempo e perguntam se podem ocupar um pouco do tempo dele. Eles veem a seguinte cena à sua frente. Hércules está deitado no colo de Caroline, lendo livros, e ela pergunta se seria mais conveniente ler numa posição sentado. Caroline fica assustada ao ver seu pai, e os dois gritam, assustadoso. Hércules não reage de nenhuma maneira. Após a discussão, Hércules, ainda no colo de Caroline, pergunta se eles realmente querem ampliar suas tropas. Um diz que deve começar com as forças navais. O outro diz que deve prestar atenção ao exército primeiro. Eles se olham com raiva. Hércules diz a Caroline que esses velhos o assustam, e ela diz que está ali com ele. Hércules diz que no ano passado, a maior parte de seus lucros aumentados foi gasta em empresas estatais. Irrigação de água,
reconstrução de rotas militares, aquedutos, promoção da saúde pública. E assim por diante, se não fortalecerem a base do Estado, simplesmente será impossível expandir o exército. Ele diz que o moral da população deve ser adequado, mas ele mesmo planejava aumentar o orçamento militar no começo do ano. Os cidadãos devem estar prontos para lutar por seu país, lindo e confortável. Hércules diz que, no entanto, o exército deste país é fraco demais e incrivelmente desorganizado para uma reestruturação. Aqueles dois o olham assustados. Hércules diz que, independentemente das diferenças entre as raças que estão unidas pelo Tratado de Paz, eles podem simplesmente ignorar e começar a arrecadar fundos lentamente, por conta própria. Ele entende que precisam fortalecer suas forças militares, mas seu exército é absolutamente fraco. Seu tio diz que, mesmo com suas palavras, notaram um movimento estranho nas proximidades. Hércules pergunta se eles realmente estão falando da península de Persônia. Ele já sabe. Diz que transações suspeitas e não registradas de guildas de trigo e ferro já foram confirmadas. Além disso, consumidores de comerciantes e intermediários em todos os lugares relatam um aumento anormal no número de mercenários que vêm até eles. E, quando Hércules rastreou as fontes de todas essas mudanças, percebeu que todas estavam relacionadas à península de Persônia. Ele diz que aqueles caras de Personia até apostaria que eles acham que, enquanto uma criança estiver no trono, eles vão destruí-los. Eles não têm ideia de conflitos pessoais e consideram isso vã preocupação. Hércules se recosta no sofá e disse que é óbvio que, mais cedo ou mais tarde, eles serão atacados. Na verdade, expandir esse exército fraco será um desperdício de dinheiro. Ele suspira e diz: o quanto é difícil. Carolina o atende e se dirige a ele. Ela diz que, se o exército do Império Lemúria ficar mais forte, ela o recompensará. Então, Hércules imediatamente se levanta e manda Galfus e Christopher agirem, e logo organiza uma conferência estratégica. Christopher pensa em quão fácil é. Galfus ouve e pensa que isso era o esperado da filha dele. Hércules informa a todos que ainda sobrou dinheiro após a reforma financeira. No momento, o exército do Império Lemúria tem cerca de 20 cavaleiros pesados e arqueiros de arco longo no total, com aproximadamente 100 navios de guerra. Chegou a hora de considerar declarar guerra para conquistar terras perdidas sob o comando anterior? Hércules pergunta a Galfisa o quanto mais precisamente eles precisam de reforços. Ele responde ponderadamente que gostaria de dizer que ainda tem capital suficiente, e diz que tem cavalaria em quantidade, mas também não se sente tranquilo quanto a isso. Ele responde que há pelo menos 10 infantes, mas se pudesse pedir mais, então 20. Hércules avisa para não pedir mais, eles não podem pagar. Galfus fica cabisbaixo, achando que não tem esperanças. Hércules se vira para Christopher e pergunta o que está acontecendo com a frota. Ele responde que ainda está satisfeito com o estado das forças navais, mas muitas embarcações já estão no limite e precisam ser reconstruídas. Assim, se cortarem os custos do exército, o controle sobre o mar aumentará significativamente. Hércules pergunta se ele quer manter o status quo. Galfus diz que eles não tiveram batalhas navais há quase 20 anos, e que agora precisam de um exército. Christopher fica revoltado, e pergunta do que ele está falando. Ele grita que, se perderem o controle do mar, não conseguirão defender a capital imperial. Ele diz que a frota é mais necessária. Galfus recusa e pede para fortalecer o exército. Não há necessidade de se preocupar com parasitas. Hércules os escuta e reflete que a discussão deles não é infundada, pois suas tropas ainda não estão preparadas para lutar. Hércules afirma que eles deveriam receber um pouco mais de atenção e dinheiro. As forças militares do Império Lemúria estão divididas em duas partes. Um exército liderado por Galfus e uma frota comandada por Christopher. Primeiramente, Lemuria tinha um exército permanente, de 100 soldados de infantaria. A cavalaria era reabastecida com recrutas ou mercenários de tribos aliadas. O exército principal era bem treinado e se adaptava rapidamente a qualquer campo de batalha, o que impulsionava a expansão das terras do Império Lemuriano. Quando o exército anterior, sob o comando de Hadrian III, governava, seu número diminuiu significativamente. Descobriu-se que ele destruiu toda a infantaria e formou um exército baseado em cavalaria pesada e arqueiros, que eram menos flexíveis, mas utilizados de forma eficaz na batalha. Hércules acha que foi uma decisão sábia reorganizar o exército.
usando esses soldados como um substituto sensível para as tropas a cavalo. Durante esse período, os soldados eram compostos por metade camponeses e metade mercenários das tribos aliadas. E enquanto há homens mal equipados em seu exército que se mantiveram ontem, simplesmente não é possível controlar a tropa. O exército dos Lemurianos era poderoso, mas só conseguia vencer de vez em quando, e Hadrian III continuava a perder soldados, enquanto eles não tinham chance de melhorar suas capacidades. O número de batalhas perdidas crescia. O dinheiro continuava a ser desperdiçado com compras de cavalos caros e armaduras, e logo o Império Lemuriano estava atolado em problemas financeiros. Assim é como o estado das finanças do reino chegou à situação difícil atual. Por isso, Galfus e Christopher estão discutindo e xingando. Caroline se vira e pergunta: se elaborar o exército principal é difícil, então os mercenários não seriam uma boa opção. Hércules pensa sobre isso e chega à conclusão de que será difícil lidar com eles. Mercenários são soldados que vivem por dinheiro, até os Habsburgos da Espanha, que possuem colônias na América do Sul e fizeram uma fortuna com grandes fazendas e minas de prata. Tiveram seus orçamentos completamente drenados para manter a divisão superior do terceiro. Por causa disso, e também pela falta de um exército regular, alguns foram traídos e tiveram uma experiência triste. Niccolò Machiavelli diz ser contra um exército de mercenários estrangeiros porque eles não podem ser confiáveis. Hércules reflete que Tertil passou de um exército de mercenários para um exército regular. Então, eles são diferentes das reforças francesas que traíram Machiavelli. No entanto, você pode dar o exemplo de um mercenário suíço que lutou pela França até a morte. Outro exemplo são as guerras nacionais francesas. Assim, é impossível confirmar as intenções malignas dos mercenários, como fez Machiavelli. Hércules reflete que Maquiavel obrigou os mercenários a passarem por muitas dificuldades. Provavelmente cerca de 1/3 das teorias do reino eram baseadas em razões pessoais. Maquiavel não se destacava por qualidades militares. Ele começa dizendo que, dado o quão fracos suas forças militares estão, contratar mercenários apenas será como colocar lenha na fogueira. Ele acha que vale a pena focar em fortalecer o exército principal. Galfus concorda e diz que está certo. Eles não confiarão em mercenários. Galfus afirma que a maioria dos mercenários da marinha nem consegue montar a cavalo, o que irrita Christopher. Christopher, por sua vez, diz que seus navios são frágeis. Eles foram maltratados pelos brutamontes de seu exército. Então agora terão que reconstruí-los. Eles começam a jurar e gritar, um contra o outro novamente. Hércules diz que se eles não pararem de brigar imediatamente, ele os forçará a se beijarem, como ordem do imperador. Todos de repente param e se sentam. Hércules diz que está ótimo e chama eles de bons garotos. Hércules comenta que eles não recusam a frota. Se perderem o controle, será difícil restaurá-la. Então que se apressarem na construção dos navios. Christopher agradecer. Ele continua dizendo que, quanto ao exército, será impossível adicionar mais 10 cavaleiros, mas conseguirá encontrar cerca de 3 soldadosos. Galfus afirma que parece que o problema está no exército de 30 sargentos do exército regular. Ele pergunta se isso é realmente normal. Ele responde que se houver apenas 30 soldados, então sim, porque sempre há um número constante de oficiais subalternos. Hércules diz que, então, deixa por sua conta, o chamando de General Galfus. Ele obedece e responde que será como ele desejar. Christopher sugere lidar com aqueles caras de Personia. Galfus acrescenta que eles são um pouco problemáticos. A corporação de mercenários Personia se rebelou contra seu mestre, o imperador, há 8 anos. São traidores que se rebelaram e roubaram a península de Persona. Eles sabiam que o governante estava demasiado preocupado com a infantaria pesada lenta e não conseguiria resistir à infantaria leve. Ele acha que eles usarão as mesmas táticas. Caroline pergunta a Hércules se ele realmente quer dizer que eles invadirão novamente o território deles, e ele responde que não é o caso. Que provavelmente o esquema deles é feito para fazer o jovem imperador sofrer e roubar as finanças do Estado, porque eles mesmos parecem estar em um estado de pobreza financeira. Hércules ouviu dizer que os agricultores da península de Persônia sofrem bastante com altas taxas. Christopher e Galfus começam a entender quem é o inimigo aqui. Hércules diz que parece que tudo depende dele. No castelo. Enquanto alguém limpava, entra um certo homem besta.
Ele vê uma mulher e rosna. Ele a segura firmemente, instilando medo, e diz que não há do que ter medo, porque ele é o rei deste lugar. Em outro lugar, o mesmo homem pergunta a um subordinado quantos soldados eles reuniram. É informado que, além dos 10 mercenários, incluindo 5 de infantaria e 5 atiradores de arco, eles reuniram 30 de infantaria e 5 de cavalaria leve de várias tribos. O homem, abraçando a garota, diz que isso significa que eles têm 45 soldados ao todo. Ele sorri e diz que não é ruim. Neste momento, Hércules declara que o comandante dos mercenários de Personia é uma pantera negra chamada Dálios. Uma sacerdotisa está no castelo, com muitos documentos nas mãos. Olha para a rua e vê Caroline e Hércules treinando. Ela diz que eles lutam com toda a força sempre que ela os olha. Christopher entrega a Hércules os documentos e diz que esse é o estado da formação do exército e a programação dos designs das embarcações. Pergunta a ele quando a guerra começará. Hércules responde que, dado o influxo de trigo e ferro pessoalmente, eles logo começarão a avançar, também começaram a reunir soldados, e levará certamente muito tempo para se prepararem para a guerra. Ele diz que seus soldados são bem treinados, mas precisam estar preparados para a guerra. Hércules também recebe um aviso de que eles precisam reconstruir as embarcações e reunir o máximo de soldados possível. Sugere assegurar que tudo esteja bem preparado. Após a reunião estratégica militar, todos os militares e artesãos da fortaleza lemuriana foram avisados e começaram a cumprir suas tarefas. No porto, as embarcações estão navegando rapidamente para longe. Dizem a Christopher que reuniram todas as galés. Ele está examinando tudo cuidadosamente. Ele aponta para o navio e diz que os veleiros estão se movendo bastante devagar. Então, eles devem tentar afiar um pouco os mastros e acelerar a experiência. Afinal, em uma batalha real, o navio estará carregado de armadura e armas. Eles precisam mobilizar tudo o que puderem. Além disso, os remadores do lado direito remam muito mais forte do que os outros. O navio pode virar. Se ficar sozinho, pode atingir as embarcações aliadas. Eles podem lidar rapidamente com essas falhas. Eles obedecem a ele. Indo para o campo de treinamento, dá para ver como o treinamento está intenso. Todos são batidos um por um. Gelfas pergunta, bem, o que é isso? Eles estão mesmo assustados só por causa disso? Ele fica furioso e grita para nem sonharem em defender o Império com forças assim. Como os bárbaros que roubaram as terras de seu país. Eles vão continuar com medo e recuando? Ele manda todos fingirem que ele é um general do exército inimigo e atacarem com intenção de matar. Não os deixará voltar para casa até derrotar ele. Antes da guerra, para recuperar as terras perdidas por Personia, todos deram o melhor de si na preparação. Para levantar o ânimo e a força dos soldados, Hércules está treinando com Caroline. Eles estão lutando. Hércules diz que isso é o que se espera de uma filha de uma família de cavaleiros honoráveis. Não consegue encontrar uma única falha na defesa dela. Ele chama Caroline de Cavaleira Suprema. Carolina faz uma estocada aguda com sua espada, ele pula para trás. Carolina diz que esse truque não fará com que ele perca sua vigilância. Ela afirma, apontando sua espada para ele, que o cavaleiro sempre se comporta com calma. A excitação pode custar-lhe a vida. Ele sorri e diz que ela está certa, afinal, ela é filha de Galianos Gelfas. Depois ele pergunta, que tal isso? Ele bruscamente se impulsiona para fora da parede, usa magia inata e aprimoramento corporal. Caroline se defende com sua espada, há medo em seus olhos. Hércules a priva de sua espada com um golpe. Quebrando-a em pedaços. Hércules, com um sorriso, pergunta o que ela fará agora. Caroline usa sua magia inata no momento do ataque. Ou seja, velocidade extrema, ela abruptamente se encontra bem na frente de Hércules, que fica assustado. Ela abruptamente agarra suas roupas e o puxa para baixo. Hércules abre os olhos e murmura de dor. Caroline diz para ele não confiar tanto só porque ele havia quebrado sua espada. Ele sorri, de maneira constrangedora, e diz que perdeu. Oferece acabar por hoje, diz que não é parel para ela. Ela grita que isso não é verdade, e que ele também foi ótimo. Ela pensa que ele definitivamente tem talento para a esgrima. Ele responde que consegue fazer tanto quanto uma pessoa comum. Ele pensa que não consegue melhorar.
Caroline diz que, se ele usar a conexão com o espírito com quem tem um contrato, mesmo ela não conseguirá resistir a ele. Elfos possuem 3 habilidades únicas: a feitiçaria, a magia e a arte espiritual. A feitiçaria é um tipo de dom que permite compreender profundamente o mundo e interferir na sua estrutura. Ela é muito procurada na medicina, na manufatura e em batalhas de Sercon. Foi graças à feitiçaria que conseguiram construir estações de tratamento de esgoto em um tempo tão curto. A magia pode parecer semelhante à feitiçaria, mas sua essência é completamente diferente, ao contrário da feitiçaria, que não é destinada ao combate devido às restrições de ativação. Como cálculos e pronúncias, a magia é frequentemente usada durante as lutas. A magia pode ser usada em batalhas sem restrições. No entanto, não importa o quanto uma pessoa se dedique ao ensino e à prática, nem todos são compatíveis com a magia. A magia pode ser dividida em 3 partes principais. A magia inata é a magia que ele recebe ao nascer. Por exemplo, a velocidade extrema que Caroline possui. Essa magia aumenta a velocidade do corpo várias vezes. Magia de linhagem que ele só pode obter através de sua linhagem sanguínea. A família Galliano e sua magia em comum. O Imperador se encaixa nessa magia. É uma magia que pode ser usada de várias formas. Tudo o que eles pegam se transforma em uma arma de primeira classe. Até um garfo comum pode atravessar qualquer coisa. A magia hereditária é um tipo de magia herdada de pessoa para pessoa. O Imperador a quem ela pertence é um bom exemplo de magia transmitida de geração em geração pelos imperadores de Lemúria, o principal sinal do sucessor do Imperador. Usando a Hércules pode obter vantagens psicológicas sobre outros elfos, o que teve um papel importante ao discutir reformas financeiras com os nobres. E por fim, a arte espiritual. Essa técnica permite que você faça contratos com espíritos para obter sua ajuda. Os espíritos representam a vontade e o poder da natureza, e por meio de uma relação contratual, uma pessoa pode usar o poder deles na arte espiritual. Qualquer um que tenha assinado um contrato com o espírito pode fazer isso. Portanto, há muitos valores. Espíritos que podem prever o tempo são frequentemente encontrados em áreas rurais. Como se trata de um contrato que é concluído, você precisa pagar pelo trabalho dos espíritos. A desvantagem é que toda vez que ele usa o poder do espírito, tem que pagá-lo. Em seu contrato, a condição é a fonte de poder mágico. Hércules responde à pergunta de Caroline, que seu espírito não ajudará muito na batalha. Ele sorri e pergunta se isso é importante. Ele se sente aliviado por Caroline ser imabível. Ela quer seu porão. Aqui, Hércules olha para ela com um sorriso e oferece voltar para a sala, e antes que pergunte se ela vai ajudá-lo a se levantar, ela estende a mão e Hércules abruptamente a puxa para perto dele. Ela cai em seus braços e ele diz alegremente que ela relaxou sua vigilância. Ela entra em pânico e tenta escapar. Ela diz que achava que tinham terminado o treinamento. Ele pergunta o que há de errado. Ela ficou vermelha de vergonha. Ele pergunta se agora não é a hora de usar velocidade extrema. Ela diz que, se usar ela na sua posição atual, ele simplesmente será derrubado. E ela não quer isso. Hércules pergunta se ela está tentando se comportar com calma. Ele geme ostensivamente e diz que parece que seus braços estão cansados de tanto treinar. Ele começa a cair. Ela pede que ele pare, dizendo que isso não é justo. Hércules sorri e pensa que ela fica tão facilmente envergonhada. Ele acaricia suavemente a cabeça de Caroline, afastando sua franja. Ela fecha os olhos, suas bochechas ficam ainda mais vermelhas. Seus lábios tremem. Hércules a observa, surpreso. Ele percebe seu pingente. Acha que ela ainda está usando o pingente que ele comprou para ela naquela época. Ele se abaixa e segura suas mãos, tentando tocar seus lábios. Então ele ouve as palavras acima do padre, que chama isso de juventude despreocupada. Hércules, com raiva, pergunta o que ela quer. Ela sorri, ri e, brincando, pede perdão. Ela relatou que Tito estava querendo falar com ele. Tito é o irmão de Hércules. Tito está sentado em sua oficina e reclama de como tudo é problemático. Ele escava a escultura e fica indignado por já ter passado 10 minutos. 10 minutos inteiros, esperando pelo irmão mais novo. Ele pergunta se Tam precisa mostrar um pouco mais de respeito pelo próprio irmão mais velho. Tito dirige-se a Hércules e diz que sabe que ele não consegue se concentrar no trabalho. Diz que, enquanto ele cria obras-primas, pessoas como ele, que não vivem da arte,
Não fazem nada além de flertar com garotas. Ele grita indignado que é um grande erro se Hércules pensa que trabalha da mesma forma que as outras pessoas. Hércules cobre os ouvidos e diz a Tito que ele é o culpado. Hércules diz que está reservando um bom lugar para sua próxima exposição. As orelhas de Tito imediatamente trepidam. Tito imediatamente se acalma e diz que ele é um homem muito poderoso, ele é magnífico, e o chama de seu querido irmão mais novo. Hércules pensa consigo mesmo: como é possível que um simples homem como esse exista neste mundo? Tito pede a Hércules para se sentar enquanto ele prepara o café. Hércules obedece e vai até uma cadeira. Tito o para aí e pede que não se sente nesta cadeira, porque ela é única. Não o entende. Ele diz que eles o chamam de a cadeira amaldiçoada. Era a cadeira favorita de um homem que foi executado por assassinato em série. E, assim que ele se sentar, o espírito inquieto desse homem o matará. Pelo menos é isso que disseram a Titus. Titus orgulhosamente afirma que essa cadeira matou mais de 50 pessoas, porque ela é aterrorizante. Hércules pergunta a ele o que acha de pendurá-la no teto em vez de usá-la em reuniões. Ele concorda feliz e se oferece para colocá-la à mostra. Titus é o segundo filho da família Hadrian. Quanto à arte, seus pontos de vista coincidem. Então, eles conversam frequentemente, apesar de ele ser apenas um amador. E mesmo que ele, o irmão mais novo, tenha ascendido ao trono, o relacionamento deles não mudou. Ele se vira para Tito e pergunta como está Sua Alteza Hadrian. Ele responde que ainda não sai para o mundo. Acha que não consegue se acostumar ao fato de não ter recebido a coroa. Hércules pergunta se ele pode simplesmente entregá-la a ele. Tito responde que não aconselharia isso. Se ele lhe der a coroa, então o reino chegará ao fim. Hércules questiona Tito, mas ele não precisa de uma coroa, pede para parar de brincar e diz que não precisa. Ele diz que Hércules criou um local para exposições, chamado de Museu de Galeria de Arte, e também descobriu o café, que dá um estado de alegria por várias horas. Ele simplesmente não tem tempo para ser imperador. Titus diz com grande entusiasmo que, quando terminar a escultura, precisará pintar várias obras, e depois disso, também fará decorações. Titus diz que não terá mão suficiente para o concerto no próximo mês. Ele tem tanta inspiração que não tem mãos suficientes. Ele decide que precisa se clonar. Hércules diz que ele é como um Wison. Ele não entende quem é, e Hércules pede para esquecer isso, porque é apenas uma reflexão em voz alta. Ele diz que, na verdade, esperava que Hadrian assumisse o trono. Antes de se afastarem, ele desejou a ele um bom dia, mas ele apenas olhou para ele com raiva. Ele acha que definitivamente o odeia. Titus diz a Hércules que ele simplesmente não consegue lidar com esse problema. Ele foi o primeiro filho de seu pai, e então, sua criação não foi bem sucedida. Ele entrega o café para Hércules, e diz que, mesmo que se importe, não vai resolver esse problema. Hércules tem 2 irmãos mais velhos. O segundo filho da família Tito, e o terceiro, Hadrian. Como você deve ter adivinhado, Hadrian foi nomeado em homenagem ao pai dele, e se ele tivesse ascendido ao trono, teria sido chamado de Hadrian IV. Tito diz que seu pai queria fazer de seu primeiro filho um herdeiro. Talvez esse nome tenha sido dado a ele na esperança de realizar os sonhos do pai. No entanto, o pai errou. Ele mimou Hadrian. Ele se tornou egoísta e se afastou da sociedade. Até onde Hércules sabe, ele não usou seus poderes para o bem. Ele atacava as crianças vizinhas de aristocratas e tratava-as friamente. E sempre que seu pai se ajoelhava diante das vítimas e de suas famílias para encobrir o caso, era tudo apenas para que seu filho herdasse o título de imperador. Titus diz que, uma vez, ele rasgou seu quadro até virar pó. Hércules diz que, como estão brigando, devem ter discutido com ele. Tito responde que eles não discutiram. Tito começa a tremer de raiva e diz que brigou com o pai quando ele disse que ele não deveria ter desenhado na frente de Hadrian. Naquele dia, ele aprendeu uma palavra nova: fundamento. Hércules olha para ele e pensa consigo mesmo que ele parece um cadáver. Tito diz que o pai é o culpado pelo seu caráter. Ele pensa que só esperava que isso passasse com o tempo. Mas não aconteceu. Há 14 anos, ele atacou 4 crianças nobres e todo o império foi abalado por agitação. Hadrian estava calmo, pensando que seu pai encontraria uma solução. Mas no final, seu pai desistiu. Titus pergunta a Hércules se ele sabia que seu pai era um homem assustadoramente obstinado. Ele pergunta se isso é realmente verdade. Ele diz que
Após aquele incidente, foi a primeira vez que se aproximou dele, olhou seus rabiscos e disse que, aparentemente, Titus também era inútil e nunca voltou. Hércules pergunta se ele realmente começou a odiar seu pai naquele momento. Ele responde que o primeiro filho é inútil, assim como o segundo. Operações militares estão em andamento. A situação política também é obscura, e quando o pai foi encurralado, nasceu outro filho. E esse filho era Hércules. Ele nasceu na hora certa, e além disso, desde criança lidava perfeitamente com todos. Para o pai dele, ele era um verdadeiro milagre. E desde então, ele dedicou todo o seu amor a ele e esqueceu completamente de Adrian. Por isso odeia Hércules. Titus diz que isso é um final feliz. Hércules está indignado que haja tanta felicidade aqui. Isso é muito problemático. Hércules diz que, além disso, seu pai é terrível na educação dos filhos. Titus diz que isso não é nada verdade, porque ele é o resultado do sucesso dele. Evitou todos os erros cometidos pelos filhos mais velhos, o primeiro e o segundo. Herdeiros de famílias reais, criações reais alcançadas pela amarga experiência de filhos anteriores. Se uma obra-prima tivesse sido feita desde o começo, ninguém precisaria sofrer e, na prática, resolveria o problema da crise financeira. E ele também conseguiu construir uma infraestrutura social como um coletor de esgoto. Ele bebe seu café e agradece a Titus, desviando o olhar. Titus diz que esse é o espírito de Adrian, porque ninguém sabe quando seu irmão mais velho, com sede de poder, vai decapitá-lo. Hércules responde que não vai fazer isso, já que, enquanto ele estiver quieto, não vai tocar nele também. Ele fica surpreso ao ver Titus tão empolgado com isso. Titus pergunta a Hércules se ele realmente acha que seu irmão ficará inativo, se isso será um problema se ele entrar em contato com a aristocracia não-elfa. Hércules fica em silêncio. E então diz a Titus que ele não entende absolutamente nada de política. Perguntando o que ele acha que irão fazer, Titus diz que é impossível que eles comecem a se rebelar. O movimento de bens e pessoas é simplesmente rastreado através de guildas. E um ataque é ainda mais impossível. Nenhum assassino iria atravessar a segurança de Carolina. Ele sorri de forma suspeita e diz que se ele comete um assassinato, poderia ser facilmente preso ou morto por uma variedade de razões. Titus pergunta quem mais está preocupado porque Hércules está dizendo coisas assustadoras. Hércules lembra de algo sobre Caroline e pergunta a Titus se ele terminou a coisa que ele pediu para fazer. Titus diz que foi exatamente por isso que o chamou. Ele puxa e coloca uma mala na frente dele, abre com interesse e sorri ao ver o resultado. Ele elogia e diz que, como esperado dele, ele é perfeito. Titus diz que está feliz em ouvir isso. Ele pergunta a Hércules onde ele acabou de conseguir esse desenho. Ele diz que fez o tamanho exatamente como pediu. Pergunta se está tudo bem. Hércules responde que tudo parece legal. Titus pergunta se ele não ia entregar para Miss Caroline. Titus diz que a reforma militar foi bem sucedida, mas disse que não podia fazer isso até que o resultado estivesse claro. Algumas pessoas estão batendo na porta deles, e Titus as deixa entrar. São Christopher e Galfus, pedindo desculpas por incomodar os irmãos. Galfus diz que o treinamento de 30 infantaria e oficiais juniores foi concluída. Christopher afirma que a frota também foi reconstruída e que atingiram o mínimo de navios em operação. Titus quer adivinhar o que isso significa. Hércules se levanta e diz que eles irão reconquistar a península de Personia. Esse é o começo da guerra. A região de Personia é uma terra baseada no território do Império de Lemúria. Sua principal fonte de renda vinha da exportação de produtos como uvas, azeitonas e mármore. Mas era óbvio que isso não seria suficiente para continuar contratando cerca de 10 mercenários. Há 8 anos, quando Sua Alteza Hércules tinha 4 anos, um mercenário invadiu-os porque seu predecessor, Sua Alteza Adrian III, parou de pagar o dinheiro acordado no contrato com os mercenários. Para sufocar a revolta, ele enviou suas tropas e iniciou uma guerra. Mas foi derrotado pelo exército sob o comando de Dalius. A paz foi eventualmente estabelecida, mas tiveram que sacrificar a península de Persônia. Desde então, a península funciona como um estado de fato, e é governada por mercenários. Agora, todos na Baía de Personia estão descansando silenciosamente, conversando e bebendo. Alguém diz com prazer, "Que noite maravilhosa!" No entanto, ele se engasga com sua bebida devido aos fortes golpes vindo da rua. Isso dá um sinal de que o inimigo está invadindo. Em pânico,
Todos dizem uns aos outros para irem rapidamente para seus lugares. Todos precisam se preparar. Eles saem e olham para o mar aberto, e ficam horrorizados com o que vem. Numerosos navios estão navegando rapidamente em sua direção, fechando o estreitamento na largura do mar. Nesta hora, a tirania reina em Personia. Pobres moradores sentando-se nas ruas, quase inconscientes, implorando aos soldados que poupem suas vidas. Mas o soldado de Dalius os empurra rude e abruptamente para longe. Uma refeição silenciosamente preparada. Está diante dele, carne cozida, pães, petiscos. Dalius lê o documento de apelação e percebe que estão lhe pedindo para reduzir os impostos. Ele diz que este país está cheio de pessoas pobres. Diz que, mesmo tendo libertado Lemúria do controle, eles acabaram gastando todo o dinheiro. Reivindica de forma arrogante que se eles dependessem dele, nada fariam. Joga o papel de lado e começa a beber novamente. Diz que, pelo menos, o vinho é delicioso e a comida é melhor do que em Lemúria. Ele informa que detectaram movimentação do Império Lemuriano. Provavelmente estão se preparando para uma invasão. Sorri e diz que já sabe de tudo. Quando questionado se realmente quer começar a atacar Lemúria, ele responde que eles não têm nada a temer. Ele lhe diz que o inimigo deles é um garoto de 15 anos que nunca experimentou guerras. Além disso, ele é filho de Sua Alteza, Adrian III. Está certo de que herdou do pai e irá orar aos deuses, ou fazer algo semelhante para vencer. Ele afirma que no final, a maçã não cai longe da árvore. Pergunta como eles tiveram a ideia de tornar essa primeira guerra memorável para ele. Então o soldado entra abruptamente e grita para o comandante que eles têm notícias ruins. Dalius imediatamente o pega pela cabeça e o lança contra a mesa com raiva. Ele diz ameaçadoramente que o distraiu ao entrar daquele jeito. Agora, ele não conseguirá comer direito. O soldado treme e está sangrando. Ele diz ao comandante que sente muito. Mas receberam uma carta informando que o exército do Império entrou em seu território. Todos se olham com horror. Ele está desagrado. Então, ele quebra o silêncio e pergunta o que está acontecendo. Os soldados dizem ao comandante que decidiram atacar de surpresa. Ele responde rude que já tinha entendido isso. Então de onde começou a invasão? Disseram que começou da Baía. Assim, a Baía de Persônia caiu sob o ataque do exército do Império Lemuriano. Dalius começa a tremer de raiva. Ele suspira e diz que é claro para ele, chamando Hércules de rato. Ele percebe que sabia que a Persônia não possuía navios. Que eles estavam se preparando para um ataque terrestre acabou dando errado. Se eles ao menos tivessem um navio, teriam atrasado a chegada deles até o desembarque das tropas A. Seus subordinados lhe dizem que, então, às vezes os soldados devem ser chamados imediatamente. Ele responde novamente de modo rude que sabe disso. Ele diz que, se estiverem agora na Baía de Persônia, só podem seguir adiante para 2 lugares. Ou para a fortaleza onde ele está, ou para a capital. Ele está agora na fortaleza, mas terão que percorrer um caminho bem longo até chegar aqui. Dalius apenas reduz a força física dos soldados. E, como pensa mais em estratégia do que na alta hierarquia do príncipe Edron III, provavelmente não fará tantos movimentos estúpidos em um ataque surpresa. Se ele quiser permanecer com vantagem, certamente, de acordo com as previsões de Dalius, irá para a capital. Ele sorri e diz que eles ainda se comportam de forma tão ingênua. Milhares de mercenários de infantaria treinados nessas condições desde a infância e um total de 2.000 arqueiros reunidos aqui, além de estarem rodeados por um muro alto. Ele tem certeza de que não cairá tão facilmente. Ele diz que é preciso contar e contra-atacar na frente do muro, e quando eles desacelerarem, tudo estará acabado. Nesse caso, nem mesmo grandes danos serão causados. Um soldado em pânico chama o comandante. O soldado diz que o muro da capital caiu. Eles invadiram. Ele lhe olha em choque para seu subordinado. Pergunta com horror o que ele acabou de dizer. Porque seu treinamento militar é perfeito. Lemúria não deveria ter um exército tão forte. Ele responde que tudo isso coincidiu com o tumulto na capital. Ele se questiona se o motim realmente aconteceu naquele momento. Darius começa a pensar profundamente sobre o que poderia ter dado errado e chega à conclusão de que realmente há traidores entre eles. As pessoas na rua estão em pânico. Eles estão em uma revolta e atacando os soldados. As pessoas estão gritando para que fogem deste país. Eles não vão se deixar matar pelos impostos enquanto desfrutam de comida deliciosa por seu dinheiro.
Eles estão gritando para que parem essa resistência patética. Não podem permitir que o exército imperial continue esmagando-os com sucesso. Precisam se acalmar. Alguém grita com o outro para calar a boca. Preferiam entregar essas terras à Lemúria. Então, os soldados deveriam estar saindo já. Soldados estão gritando para que as pessoas se acalmem imediatamente. De repente, alguém mata o chefe da turma perfurando-o com a espada. Este homem acaba por ser seu próprio soldado. Logo após, outros soldados entram na ação e clavarem suas espadas no comandante. Assim que ele morre, o soldado sozinho ordena que todas as portas do castelo sejam abertas, pois o exército imperial deve entrar. Hércules observa tudo de longe e ri. Ele tem certeza de que essa pantera disse algo como a maçã não cai longe da árvore. Ele disse com orgulho: bem, como é sentir o chicote do touro apertando a cauda? Christopher e Galfus Galiones olham e pensam que, aparentemente, ele está muito orgulhoso de si mesmo. Carolina Galiones diz a Sua Alteza Hércules que essa invasão ocorreu de forma bastante tranquila. Como ele conseguiu isso? Hércules responde orgulhosamente que tudo é extremamente simples. Ele faz o sinal de dinheiro com as mãos e diz: é tudo com isso. Carolina Galiones observa e não entende se o dinheiro realmente resolveu. Ele diz que Dálios contratou mercenários que foram criados em condições assim, desde a infância. Esses caras são muito leais a ele, então, se tentarem derrotá-los, irão se vingar. Mas não havia mercenários dedicados suficientes para proteger as cidades, então Dálios contratou mais alguns do exterior. Portanto, a princípio, eles o seduziram para o lado deles pagando o dobro. Ele tinha conhecimento das intenções deles há 3 meses. Galfus Galiones olha para ele e o chama de subornador. Quem mais fala de lealdade? Hércules acrescenta que já tinha dito que não se deve confiar em mercenários, e quando Hércules enviou vários mercenários corrompidos para a cidade, ele iniciou uma revolta entre os moradores com a ajuda deles. Carolina Galiones pergunta como eles conseguiram fazer algo assim, confiando nos moradores. Christopher responde que estavam cansados da tirania de Dálios desde o começo, e que sua irritação crescia dia após dia. Galfus Galiones diz que seria possível iniciar uma revolta com a ajuda daqueles mercenários leais. Eles teriam que ser atraídos para o lado deles, por um longo tempo. E agora, eles já haviam aberto os portões. Hércules diz que, de qualquer forma, o sucesso dessa invasão ficou claro há 4 meses. Ele vai até seus camaradas, e diz que, na sua opinião, eles estão prontos. Então, ele propõe se encontrar com Dálios no melhor campo de batalha. Galfus Galiones olha para Hércules com expectativa. Hércules pergunta se ele realmente queria dizer alguma coisa. Ele responde, em pânico, que não é nada disso. Baixa a cabeça e após um silêncio, diz que Hércules está assumindo o comando da guerra pela primeira vez. Até aquele momento, suas ordens eram impecáveis. Mas esse sucesso é como um milagre, e ele acha que deveriam melhor proteger essa posição vantajosa que ainda mantém. Hércules ri e pergunta se o general do exército imperial está se oferecendo para recorrer à proteção na frente de sua filha, caso ele não esteja se comportando como um covarde agora. Então Hércules, tendo envergonhado Galfus Galiones, diz com confiança que eles têm todas as chances de vencer. Ele afirma que a península de Personia foi território do Império até os últimos 8 anos. Com base nas informações que recebeu de comerciantes, sua geografia não mudou muito. Galfus Galiones pergunta se esses comerciantes também foram corrompidos por Dálios. Hércules diz que é tão cuidadoso. De repente, ele estende um rolo de papel e diz que é um mapa da península de Persônia. Ele o encontrou quando adormeceu na biblioteca do castelo, após compará-lo com as informações dos comerciantes. Tudo quase coincidiu. Ele aponta para o mapa e diz que, depois de amanhã, Dálios atacará esta cidade para retomá-la. Sugere iniciar um ataque com arqueiros, usando esta colina como base. Há um rio fluindo do outro lado da colina, então, eles precisarão proteger apenas a frente e a retaguarda. Ele pede a Galfus Galiones que dê tempo aos soldados para cavar trincheiras e se defenderem. Isso será suficiente para compensar a falta de soldadoso. Hércules se volta para Galfus Galiones e lhe diz para se acalmar, garantindo que não é como seu pai. Galfus Galiones fica surpreso com essa declaração. Hércules diz que, quando tinha 4 anos, seu pai o levou para o campo de batalha pela primeira vez. Mesmo então, ele usava uma armadura pesada. Ele diz que, após perder muitas batalhas, aprendeu muitas maneiras de escapar e ouviu seus conflitos com o pai.
Hércules diz que Dálios é terrível na administração do país, mas seu recorde é de 2 vitórias consecutivas sobre o Império. Ele não consegue vencer sozinho. Hércules diz a Galfus Galiones que ouvirá a sua opinião e escolherá uma estratégia após discutir tudo com ele. Ele oferece testemunhar essa vitória juntos. Galfus Galiones olha para Hércules por um longo tempo, depois se ajoelha na sua frente e, abaixando a cabeça, diz: para deixar a vitória nesta guerra para ele, entregá-la a Sua Alteza Hércules. Não importando o custo, Hércules diz que conta com ele, chamando Galfus Galiones de fogo selvagem. Ele responde que o compreendeu. Um pouco mais tarde, Hércules fica sentado à janela, refletindo. O ataque surpresa na Baía e a captura da capital, como Galfus Galiones disse, tudo está correndo como um relógio. Dálios provavelmente entrou em pânico nesses últimos dias. Levará 2 dias para os soldados chegarem à cidade no norte, durante os quais terão que finalizar todos os preparativos. Christopher também está ocupado defendendo a Baía. A guerra começará em 2 dias. Seu exército, que dobrou de tamanho, estará na vantagem. Então, ela vem até ele e pergunta, já que ele está acordado, se pode ajudá-lo nisso. Ele responde, sem emoção, que não há necessidade. Nesse momento, soldados assustados em Personia estão se preparando para se defender. Dálios está furioso, repetindo incansavelmente que Hércules o subestimou e promete que o matará. Hércules pensa profundamente sobre qual passo Dálios tomará. A regra do ataque triplo, o lado atacante precisa de 3 vezes mais pessoas para derrotar os inimigos defensores. A regra diz que é melhor defender do que atacar. No entanto, o lado atacante tem uma escolha muito maior de local e hora para seu ataque do que o lado defensivo. É mais fácil para o atacante assumir a iniciativa da guerra do que para o defensor. Hércules diz que eles irão atacar de forma estratégica e defender de forma tática e vencer. Assim será a sua luta. Carolina Galiones pergunta se isso não significa que os inimigos irão tomar a iniciativa. Ele responde que, na verdade, ambos os lados, tanto defensores quanto atacantes, podem tomar a iniciativa no campo de batalha. Diz que é impossível ter certeza sobre eles. Eles não defendem, mas também não atacam. Eles podem facilmente permitir que eles ataquem, aparentemente. A gestão de Dálios fez com que os habitantes da cidade o odiassem, respectivamente. Sua fraqueza é que ele domina todos pelo medo. Quando os mercenários perceberem que a guerra é uma perda para eles, e ninguém irá ajudá-los, eles fugirão para o deserto. Carolina Galiones pergunta a ele por que deveriam fazer isso. Não seria mais fácil para os soldados se reunirem ao redor de seu líder? Hércules responde que, para mercenários, não há chance de vitória. Ele passa a mão na cabeça dela e diz que, no final, o dinheiro decide tudo. Então, não se pode confiar neles. Hércules explica que o juramento à pátria e o desejo de dar a vida por ela são fundamentalmente diferentes de um exército de tais soldadosos. Ele acha que Dálios quer derrotá-lo o mais rápido possível, e não se importa com o quão desrespeitada sua posição esteja. Por isso, eles precisam lutar. O olho saliente da besta espiritual mostra a todos que soldados inimigos foram descobertos. Soldados inimigos do exército Persônia estão avançando pela frente. Hércules pergunta quantos eles são. O soldado responde que, com base no que o olho percebe, há cerca de 40 soldadosos. Os soldados começam a dizer que finalmente apareceram. Eles os chamam de malditos traidores. Galfus Galiones aponta para algo à frente. Hércules também vê uma bandeira de pantera. E de longe, Dálios, próprio, cavalgando furiosamente em direção a eles. Para Hércules, é relatado que a linha de frente é composta por cerca de 28.000 mercenários estrangeiros. Suas flancos consistem em cerca de 5.000 cavaleiros leves de diferentes raças. E por fim, a retaguarda é fechada por 4.000 infantaria bem treinada e um grupo de bestas, de 3.000 atiradores. Hércules acha que a informação é exatamente a mesma que recebeu dos mercenários corrompidos. Ele começa a contar seus soldadosos. 8.000 infantaria pesada, 15.000 infantaria e 5.000 arqueiros de arco longo, totalizando 28.000 soldadosos. Ele diz que todos os seus soldados mal se comparam em número aos da infantaria inimiga. Mas eles têm vantagens na proteção de estacas e trincheiras. Se eles simplesmente atravessarem o rio em linha reta, é óbvio que serão bombardeados com flechas,
como gotas de chuva em uma tempestade. Dálios tentará atravessar. Hércules não acha que tenha muitas opções, além do caminho simples à sua frente. Ele entende que, se isso acontecer, tudo dependerá da verdadeira força de seus oponentes. Ele diz a todos para ouvirem, e afirma que hoje será uma nova página na história de Lemúria, após essa batalha de Lemúria. Seu império renascerá. Ele grita que vão recuperar seu território. Sua persona. Todos os soldados apoiam e gritam atrás de suas palavras-saia. Dálios olha para ele com grande ódio, chama-o de mesquinho, e promete que fará com que se arrependa de ter o desafiado. Ele ordena a seus soldados que ataquem. Imediatamente, todos os soldados começam a avançar rapidamente. Eles percebem a aproximação. Hércules manda todos os seus arqueiros mirarem. E em seguida, atirarem. Todos ao mesmo tempo disparam milhares de flechas em direção aos inimigos. Aqui, os soldados imediatamente convocam os espíritos do vento, pedem que ouçam e dizem para dançar entre as flechas, assim, ao criar a direção do vento. Os espíritos ajudam a atingir o alvo com as setas. Essas flechas vão direto na cara dos soldados. Dálios diz, impressionado que ele usou espíritos para atacá-los de tão longe. Os elfos são famosos por sua habilidade de tiro, podendo facilmente disparar 10 flechas em 1 minuto. Até onde Dálios consegue ver, eles têm cerca de 5.000 arqueiros, o que significa que 50.000 flechas cairão sobre eles a cada minuto. Ele pondera em voz alta que, comparados aos arqueiros seus, os arqueiros deles são piores em penetrar armaduras. Mas se 1.000 flechas forem direcionadas ao rosto ou a uma parte exposta do corpo, ele calcula que isso seja 500 em 1 minuto, 1.000 em 2 minutos. 5.000 soldados irão morrer ou ficar incapacitados em 10 minutos. Mesmo sem ferimentos críticos. Já é suficiente para quebrar a moral deles. Ele vê seus soldados feridos caminhando de volta, dizendo que não querem morrer, pedindo ajuda. Flechas voam direto em direção a eles, espetando seus olhos, e os soldados morrem. Dálios fica de pé de forma ameaçadora e pensa, realmente havia fraquezas prontas a desistir? Ele pergunta aos seus soldados o que eles estão fazendo. Ele diz que não vai deixar seu dinheiro ser desperdiçado. Todos o olham horrorizados. Com as mãos tremendo, alcança uma arma, pega, e em dúvida, volta para a batalha, seguido por outros. Hércules vê uma pequena parte correndo em direção a eles, e diz que está claro para ele que aqueles que fogem ainda serão mortos, na opinião dele. Ele reflete que eles estão se segurando melhor do que pensava, se isso continuar, eles poderão chegar aos seus arqueiros. Ele se vira com o pensamento de que chegou a hora. Hércules chama Galfis Galeones, uma enorme figura de Galfis Galeones com armadura sai. Ele lhe pergunta se é hora de lutar, e Hércules confirma que sim. Ele ordena a Galfis Galeones que tome o comando de uma unidade de cavalaria pesada, e vá até lá. Os soldados próximos ouvem isso, e pedem para esperarem, por causa da armadura dos lanceiros pesados. Será quase impossível atravessar as trincheiras. Por mais que se olhe, esse é um movimento impossível. Galfis Galeones responde que entende, e pergunta se ele quis dizer isso. Hércules confirma que sim. Os soldados não entendem o que eles querem dizer. Hércules pergunta qual seria a distância adequada, e ele, ao montar seu cavalo, responde que 10 metros serão suficientes. Hércules fica surpreso, e pergunta se ele tem certeza. Ele se vira para Sua Alteza Hércules, sorri e responde. Quem ele acha que é? Ele puxa a corda, o cavalo relincha, ele grita para os outros o seguirem. Não pararem, nem que seja por nada. Oferece mostrar o resultado de todo o treinamento deles, espalhar sua canção de vitória por toda a Lemúria. Galfis Galeones manda Carolina Galeones ficar atrás dele, como suporte pela retaguarda. Ela obedece e o acompanha. Eles gritam para seus soldados abrir caminho, pois a cavalaria está avançando. Hércules fica de longe e faz uma contagem. Os soldados de Galeu nem percebem que eles estão realmente planejando atravessar as trincheiras, mas não sabem o que fazer. Nas trincheiras, diz que estão superestimando cavalos e armaduras. Galeu olha e percebe o que está errado. Ele grita para todos chamarem os soldados imediatamente. Os mercenários não entendem o que está acontecendo. Quando a pontuação de Hércules alcança 10, ele ordena que o espírito Asmodeus cancele a ilusão. A mulher demônio ouve-o e libera seus encantos. As trincheiras que os separavam desaparecem abruptamente.
Os soldados ficam em descrença. Galfis Galeones diz a Carolina Galeones que Hércules removeu a técnica das ilusões do espírito. Ela entende e aceita a ordem dele. Carolina Galeona grita que vai despedaçar todos eles. E Galfus Galeona grita que vai queimá-los com apenas sua voz. Uma invoca o espírito de Elagos, e o pai invoca o espírito de Amon. De repente, Carolina Galeona acelera e passa pelos soldados inimigos. Galfus Galeona cavalga atrás dela, junto com um fogo ardente. Os soldados simplesmente se transformam em cinzas ao chão. Carolina Galeona passa e mata os soldados com sua espada. Galfus Galeona e Carolina se aproximam de Dálios por ângulos diferentes. Hércules grita para que eles sigam apenas em frente. Subsequente, Carolina e Galfus Galeona são combinados em uma única linha de estrada. Arqueiros atiram flechas. E Galfus Galeona apenas corre adiante, esmagando tudo em seu caminho. Carolina Galeona segue seu pai e simplesmente remove os soldados restantes com sua espada, gritando para si mesma para seguir em frente. Dálios observa e percebe que eles não vão conseguir chegar a tempo. Quem poderia imaginar que ele conseguiria esconder seu caminho ofensivo tão bem com a ajuda do espírito? Ele começa a duvidar se realmente é filho daquele tolo. Como um falcão pode nascer de uma serpente? Dálios sorri de forma suspeita e diz que vai ser divertido. Ele se vira para o sargento e ordena que diga a todos para mudarem de estratégia, e ele obedece. De repente, todos os soldados de Dálios começam a fugir. Galfus Galeonas não entende o que é aquilo. Hércules olha e também não entende. Eles pararam de resistir e se separaram. Por que estão fazendo isso? Hércules observa atentamente e começa a entender do que tudo se trata. Seu olhar para em horror. Ele diz silenciosamente para esperar. Carolina Galeonas, também assustada, diz ao pai que o comportamento do inimigo é estranho. E ele responde que também percebeu e pede que ela não perca a vigilância. De repente, uma flecha voa direto no olho do soldado. Galfus Galeonas e Carolina Galeona se viram horrorizados. Os soldados vão lentamente caindo de seus cavalos. Todos veem como os soldados estão sendo mortos. Galfus Galeonas e Carolina Galeonas estão de pé contra lanças e bestas, apontando diretamente para eles. Hércules também observa com horror. Dálios ordena que a unidade de bestas avance. Todos começam a disparar flechas de bestas. Os soldados continuam em frente mesmo assim. As flechas atingem seus cavalos. Eles caem. Assim que o soldado cai, inimigos se aproximam deles e, ao mesmo tempo, os matam com uma lança, causando gritos de horror e dor. Os outros soldados avançam mesmo assim, mas eles os cercam e também enfiam lanças em seus corpos. Os soldados de Hércules se levantam e dizem que não vão passar, mas eles próprios ficam nervosos e preparam setas. Os mercenários inimigos matam os arqueiros, que estão na frente, em um segundo. Carolina Galeonas entra em pânico, e Galfus Galeonas diz que isso é ruim. Eles estão sendo empurrados para trás. O sargento informa a Seu Alteza Hércules que a primeira e a terceira unidades foram derrotadas. A infantaria tenta lidar com a situação, mas não conseguirá segurá-los por muito tempo. Ele lhe pede para dar uma ordem. No entanto, em resposta, há apenas alguns minutos de silêncio de Hércules. O sargento, horrorizado, chama Hércules, e ele pensa profundamente. Hércules finalmente diz que entendeu o que estava tramando. Ele quer destruir sua cavalaria pesada. Ele começa a dizer que dividiu os soldados de infantaria central e os enviou em direções diferentes, e depois enviou os arqueiros e os lanças. Assim, ele impede o movimento da cavalaria deles, que já está exausta por manobras constantes. Além disso, eles os bloquearam com um muro de lançadores. Mesmo que pudessem resistir aos arqueiros e lançadores, se usassem cavalaria leve, cobriria suas fileiras. Hércules afirma que eles não vão conseguir, e a infantaria reunida, então, seriam presos. Dálios o observa de longe e percebe, como pensava, que Hércules realmente não tem um plano de reposição. Hércules diz que é assim que ele luta. O sargento não entende por que Hércules se comporta assim em uma situação dessas mãos. Ele percebe que Hércules está sorrindo, como se estivesse satisfeito consigo mesmo. Hércules diz que não é ruim, referindo-se ao plano de Dálios. Hércules pergunta ao coronel se pode trazer seu cavalo. Ele confiantemente afirma que é o vencedor desta batalha. Nesse momento, Carolina luta com lanças, respirando pesadamente, suando,
Ela ainda está sentada no cavalo. Ela pensa paralelamente que é uma coisa ruim. Mas seu pai conta com ela. Seu cavalo também está cansado, mas ela precisa encontrar uma maneira de derrotar os inimigos. Em determinado momento, o arqueiro atira nela e acerta bem na cabeça do cavalo. Ele convulsiona. Eventualmente cai junto com sua senhora. Os inimigos estão bem na frente dela, apontando suas lanças para sua cabeça. Ela entende que isso é ruim. Aqueles soldados começam a perguntar quanto vão receber pelo cabeça do comandante inimigo. O outro responde: o que ele está falando? É uma criança. Ela diz que isso não é o caso. Ela é filha do famoso Galfus Galeones Rising Fire. Ele está pronto para apostar que eles vão ganhar muito dinheiro. Considerando que se trata de um cavaleiro famoso, outro sugere colocar o objeto à venda em leilão. O outro concorda e propõe ir até o comandante com um sorriso. De repente, Carolina Galeone se levanta furiosa e açoita a cabeça de um soldado. Ela grita que por uma discussão tão fútil dessas, ela não permitirá que alguém como eles estraguem seus planos. Ela ataca. E atrás dela, Hércules avança correndo, gritando para seus soldados o seguirem. Todos o ouvem. Estão descendo a montanha. Dálios ri e se pergunta se realmente decidiu ir à morte com seu precioso exército. No entanto, Lemúria tem apenas cerca de 10.000 soldados. Nenhum a mais, mesmo que tenham alguns a mais. Nada mudará. Contudo, ele observa com mais atenção. Sua expressão congela. E então, ele fica horrorizado ao ver um campo cheio de soldados. Dálios não entende o que está acontecendo. Os soldados ficam assustados e gritam que não esperavam que isso acontecesse. Eles não se inscreveram para isso, nem por esse tipo de dinheiro. Então todos fogem. Uma enorme horda de soldados corre em direção a eles. Dálios chama seus soldados de tolos, ordenando que retornem às suas posições, porque isso é o espírito da ilusão. Ninguém o ouve. Dálios grita que não pode ser que Lemúria tenha tantos guerreiros. Seus soldados fogem mesmo assim. Dálios, com raiva, aperta os dentes. A espada de Dálios cai de suas mãos. E ele abaixa sua espada. Carolina Galeonas olha e diz que parece que os soldados inimigos estão recuando. Então, Hércules a chama. E ela se vira. Ele estende a mão e lhe diz para pegar. Ela olha, depois fica vermelha. Ela segura a mão dele. E ele a levanta e a coloca na cavalariça ao lado dele. Ela se vira para ele e pede desculpa, mas ele a interrompe e diz que tudo bem. Ela está lutando bem por sua primeira batalha. Ela ergue a cabeça e diz se pode perguntar algo. Hércules a ouve atentamente. Ela pergunta por que ele escondeu que Lemúria tinha tantos guerreiros. Ela acha que o desfecho da batalha teria sido diferente se tivessem lutado com força total desde o começo. Hércules sorri e diz que talvez esses sejam os mercenários que ele subornou. Carolina Galeonas olha para eles e vê como os guerreiros simplesmente desaparecem. A multidão inteira de guerreiros evapora instantaneamente no ar. Carolina Galeonas percebe quão poucos realmente existem e entende que foi uma ilusão. A mulher demônio aparece e diz a Sua Alteza Hércules que uma ilusão como essa exigirá uma recompensa adequada. Hércules responde que ele sabe. Então que ela desapareça logo. Ela desaparece com um sorriso, dizendo que então ela virá buscá-lo mais tarde. Hércules diz para Carolina que é difícil destruir todos os 40.000 guerreiros, um a um, assim que o inimigo perde o desejo de lutar. Tendo visto a ilusão, a vitória está nas mãos deles. Ele afirma que Dálios não será capaz de organizar uma defesa competente após uma derrota dessas. O desfecho da batalha já é óbvio. Hércules grita para Galfas Galeonas que é hora de recuar. Ele diz para ele voltar para a base. Galfas Galeonas diz que confia em Carolina e os soldados a ele. Ele se vira para ele e diz que ficará um pouco mais. Seu olhar demonstra raiva e sede de sangue. Hércules se afasta com Carolina e diz que o entende. Ele pede que ele se certifique de que não haja perseguidores e que ele não exagere. Galfas Galeonas responde que o entendeu enquanto começa a queimar com chamas. Os soldados cercam Dálios, apontando suas espadas para ele, e assim, a primeira guerra sob a liderança de Hércules como imperador do reino do Império Lemuriano terminou com uma vitória completa. O exército de Lemúria venceu com perdas mínimas, enquanto Personia perdeu completamente sua infantaria mercenária. Após o fim da guerra, há uma pausa. Muitas pessoas são cansadas. Armamentos são recolhidos. Barracas são erguidas. Os feridos são tratados.
Os soldados estão comendo comida quente. Hércules está sentado na grande câmara, escrevendo algum tipo de carta. Galfas Galeonas chega até ele e diz que o trouxeram. Dálios entra na tenda com a cabeça erguida. Atrás dele está Carolina Galeonas. Na frente está Galfas Galeonas. Hércules diz que achava que Dálios resistiria um pouco mais, mas ele está bastante calmo. Dálios diz que, após uma derrota tão devastadora, os soldados restantes não o seguirão, infelizmente. Nem afinidade sanguínea, nem autoridade os conectam a ele. Dálios olha para ele com grande entusiasmo. E vira-se para Sua Alteza Hércules, dizendo o quanto subestimou suas habilidades. É uma derrota total. Ele pede para admitir sua culpa por essa grosseria. Galfas Galeonas fica bravo e pergunta como ele ouse falar tão arrogantemente enquanto está amarrado. Hércules ri e diz que é verdade. Desta vez, a vitória é dele. Mas se fosse uma colisão direta nas planícies, ele se vira para Dálios e pergunta o que ele acha. Dálios responde que ele teria vencido então. Galfas Galeonas fica ainda mais irritado. Hércules responde que também pensa assim. Galfas Galeonas e Carolina olham para Hércules em choque. Hércules disse que aprendeu muito desde a primeira luta com ele. Ele acabou de superar seu predecessor. Ele diz a Dálios que disse que admitiria sua culpa. Pode ouvir os termos do Tratado de Paz? Dálios afirma que Hércules receberá todas as terras. Em troca, pede as vidas de seus subordinados mais próximos, que criou desde muito jovem. Galfas Galeonas olha para ele chocada. Os olhos de Hércules também estão surpresos. Galfas Galeonas jura que não faz ideia de quanto caos eles irão criar. Dálios lhes diz que podem deportá-los. Dálios afirma que eles foram os únicos que o seguiram até o fim. Com o restante das tropas, e eles estão livres para fazer o que quiserem, podem entregá-lo à multidão ou vingar pessoalmente o imperador anterior. Deixe que façam o que quiserem. Hércules se levanta da cadeira, concorda com ele e diz que salvará as vidas de seus subordinados. Carolina Galeonas e Galfas Galeonas, ao mesmo tempo indignados, chamando Hércules. Ele diz que também terá uma condição. Hércules afirma que é impossível avaliar os danos que eles causaram ao Império, bem como a sua autoridade nacional. E uma porção de cabeças de seus subordinados não os pagarão. Até mesmo sua cabeça, que 10 milhões de habitantes virarão uma bola. Não conseguirá redimir-se disso. Dálios abaixa a cabeça e pergunta o que fará então. Hércules sorri para ele. Hércules diz a Dálios que ele se tornará seu vassalo. Obviamente, ele não esperava uma condição dessa sata. Galfas Galeonas e Carolina Galeonas olham para ele horrorizados. Dálios começa a rir alto e diz que sabia que Hércules era incomum, mas não tanto assim. Hércules não fica surpreso com suas palavras saindo. Dálios pergunta se ele realmente quer fazer de alguém que imprintou a vergonha de seu pai na história um vassalo. Hércules o questiona com um sorriso se isso realmente é tão incomum. Hércules diz que seu predecessor não fez nada além de perder. Agora Lemúria não tem nem um grão de seu antigo poder. Então ele pensou, por que não pegar um guerreiro experiente para uso pessoal? Além disso, o problema é que, no momento, Galfas Galeones é o único comandante experiente a quem ele pode confiar um destacamento de 10 mil pessoas. Hércules diz que seu exército está perdendo para os mercenários em habilidade. Então gostaria de aprender algumas habilidades. Além disso, ele vai pagar a recompensa que seu predecessor guardou no bolso. Dálios se afasta e diz a Sua Alteza Hércules que ele não deveria se divertir com isso. Ele é um mercenário. Pode lhe atirar uma flecha pelas costas. Hércules diz que está absolutamente sério. Dálios pergunta o que acontecerá se ele recusar. Hércules inicialmente o olha surpreso. E então ele começa a rir alto, assustando Galfas Galeones e Caroline. Hércules diz a Dálios que ele acabou de lhe oferecer um grande lugar ao sol, mas ele está tão enojado com a ideia de ser seu vassalo. Ele ri, vira-se para Dálios e diz que tinha dito para ele atirar uma flecha pelas costas. A magia de sangue do imperador é ativada abruptamente nele. Hércules ergue a cabeça e pergunta com quem ele acha que está falando. De repente, Dálios começa a ficar tenso, a sufocar. Galfas Galeones e Caroline Galeones congelam no lugar, sem ousar se mover. Dálios não entende o que é aquilo. Que tipo de poder mágico inimaginável é aquele? Ele não consegue respirar. Ele continua pensando que é apenas um garoto mimado. De onde veio tanta magia? Ele pensa que é seu feitiço.
Então Caroline Galeones desaba e cai no chão, arfando por aí. Ela fecha lentamente os olhos e começa a perder a consciência. Hércules a segura e se desculpa. Galfis Galeones mal consegue segurar a mesa e também respira com dificuldade. Dálios recua abruptamente e tenta recuperar o fôlego com a cabeça baixa, seu rosto cheio de medo e horror. Hércules se vira para Dálios e diz que não expulsará seus subordinados do país. Ele vai encontrar uma terra adequada em algum lugar e estabelecer todos lá. Seus bens caíram em ruínas. Então levará uma vida para trabalhar a terra. Hércules sorri, olha para Dálios e pergunta se ele entende o que tudo isso significa. Dálios começa a perceber que, no momento em que decidiu atacá-lo, já tinha um colar ao redor do pescoço. Hércules coloca as mãos sobre seus ombros e diz que é a si mesmo. A partir de hoje, ele espera sua cooperação. Dálios olha para Hércules com horror, mas com uma certa excitação. Dálios não acredita que esse seja o filho daquele Tolon. No grande castelo, começam a dizer que Personia foi reconquistada. Será que é verdade? Dálios perdeu. Alguém dá a ordem para anunciar isso amanhã e começar os preparativos para o banquete. Sua Alteza Adrian, irmão de Sua Alteza Titus, também ouve sobre isso. Ele quebra tudo ao redor e grita furiosamente. O servo lhe diz que se ele ficar assim, será ouvido. Ele não acredita que Dálios foi derrotado e que um país tão pequeno pudesse vencer. Ele fica furioso e diz que está muito mais preparado para o papel de imperador.